Pasta 46. Capítulo 46. O vento eternamente mutável. Elodie revelou-se um homem difícil de achar. Tinha um gabinete no Cavos, mas nunca parecia usá-lo. Quando visitei a seção de registros e listas, descobri que ele só lecionava uma matéria, matemática improvável. Mas isso não chegou a ser útil para encontrá-lo, porque, de acordo com o registro, o horário da aula era agora, e o local era todos os lugares. No fim, avistei-o por mero acaso do outro lado de um pátio apinhado de gente. Usava sua toga negra de professor, o que era uma raridade. Eu estava a caminho da iátrica, mas resolvi que preferia atrasar-me para a aula a perder a oportunidade de falar com ele. Quando consegui atravessar a multidão do meio-dia e alcançá-lo, estávamos no limite norte da universidade, seguindo uma larga estrada de terra que levava à floresta. Mestre Elodie, chamei, precipitando-me a seu encontro. Eu tinha esperança de poder falar com o senhor. Esperancinha lamentável, disse ele, sem diminuir o passo nem olhar na minha direção. Você deveria ter metas mais elevadas. Um jovem deve inflamar-se com grandes ambições. Então tenho a esperança de estudar a arte de nomear, retruquei, encadeando o passo com ele a seu lado. Alto demais, ele rebateu sem rodeios. Tente de novo, alguma coisa a meio caminho. A estrada de terra fez uma curva e as árvores bloquearam a visão dos prédios da universidade atrás de nós. Espero que o senhor me aceite como aluno, tentei de novo, e me ensine o que achar melhor. Elodie parou de andar abruptamente e se virou para me olhar. Ótimo, vá procurar 3 pinhas para mim, disse. Fez um círculo com o polegar e o indicador e acrescentou, deste tamanho, sem nenhum pedacinho quebrado. Sentou-se bem no meio da estrada, fazendo um gesto de enxotar. Vá, depressa. Disparei para as árvores circundantes. Levei uns 5 minutos para encontrar 3 pinhas do tipo apropriado. Quando voltei para a estrada, estava descabelado e cheio de arranhões feitos pelas sarças. Não se via Elodie em parte alguma. Olhei em volta como um idiota, disse um palavrão, larguei as pinhas e saí correndo, seguindo a estrada para o norte. Alcancei-o bem depressa, já que ele caminhava com vagar, olhando para as árvores. E então, o que aprendeu? Perguntou-me. Que o senhor quer que o deixe em paz? Você é rápido, fez ele. Abriu dramaticamente os braços e entoou. Eis que se encerra a lição. Aqui termina minha profunda tutelagem do Elirkvolt. Dei um suspiro. Se fosse embora naquele momento, ainda conseguiria pegar minha aula na iátrica, mas parte de mim desconfiou que aquilo poderia ser uma espécie de teste. Talvez Elodie quisesse simplesmente certificar-se de que eu estava de fato interessado, antes de me aceitar como aluno. É assim que costuma acontecer nas histórias. O jovem tem que provar sua dedicação ao velho eremita da floresta para que este o acolha sob sua proteção. O senhor poderia responder algumas perguntas? Certo, disse ele, levantando a mão com o polegar e o indicador fechados. 3 perguntas, se você concordar em me deixar sossegado depois delas. Refleti por um instante. Por que o senhor não quer me ensinar? Porque os Edenahu são alunos excepcionalmente ruins, respondeu-me em tom brusco. São ótimos para memorizar o que precisa ser aprendido, mas o estudo da nomeação exige um nível de dedicação que gente enrolada como vocês raramente possui. Meu ânimo se inflamou com tanto calor e rapidez que cheguei a sentir a pele enrubescer. O rubor começou em meu rosto e desceu queimando pelo peito e pelos braços. Deixou os pelos de meus braços arrepiados. Respirei fundo. Lamento que a sua experiência com os Ru tenha deixado algo a desejar, respondi com cuidado. Permita-me assegurar-lhe que, pelos deuses, suspirou Elodie enojado, um lambe-botas ainda por cima. Faltam-lhe a garra e a força testicular necessárias para estudar comigo. Palavras acaloradas fervilhavam dentro de mim. Reprimi-as. Ele estava tentando me fisgar. O senhor não está me dizendo a verdade. Por que não quer me ensinar? Pela mesma razão porque não quero um cachorrinho, gritou Elodie, agitando os braços no ar como um lavrador que tentasse espantar corvos de um campo. Porque você é baixo demais para ser nomeador. Seus olhos são verdes demais. Você tem a quantidade errada de dedos. Volte quando for mais alto e houver encontrado um par decente de olhos. Encaramo-nos por um bom tempo. Por fim, ele deu de ombros e recomeçou a andar. Está bem, eu lhe mostro por quê. Seguimos pela estrada para o norte. Elodie foi passeando, catando pedras e atirando-as nas árvores. Pulava para arrancar folhas de galhos baixos, fazendo a toga de professor inflar-se de um jeito ridículo.
A certa altura parou e ficou imóvel e atento por quase meia hora, contemplando uma samambaia que balançava devagar ao vento. Mas prendi firmemente a ponta da língua entre os dentes. Não perguntei para onde íamos, nem o que ele estava olhando. Conhecia uma centena de histórias sobre garotos que desperdiçavam perguntas ou desejos por falarem demais. Restavam-me 2 perguntas e eu pretendia fazer com que valessem. Por fim saímos da floresta e a estrada se transformou numa trilha que atravessava um vasto gramado em direção a um enorme solar. Maior do que a artificiaria, tinha linhas elegantes, cobertura de telhas vermelhas, janelas altas, portais em arco e pilastras. Havia fontes, flores, cercas vivas. Mas alguma coisa não estava muito certa. Quanto mais nos aproximávamos dos portões, mais duvidava de que aquela fosse a propriedade de um nobre. Talvez isso tivesse algo a ver com o projeto dos jardins, ou com o fato de que a grade de ferro batido que circundava os gramados tinha 3 metros de altura e era impossível de escalar, para meu olhar treinado de ladrão. 2 homens de expressão séria abriram o portão e seguimos pela trilha que levava à porta de entrada. Elodie me olhou. Você já ouviu falar do refúgio? Abanei a cabeça. Tem outros nomes. Ninho de Gralhas, Aluadouro, o manicômio da universidade. É enorme, como... Parei antes de fazer a pergunta. Elodie sorriu, ciente de quase ter me pego. Jeremias, disse, chamando o homem corpulento parado à porta de entrada. Quantos convidados temos hoje? A recepção pode fornecer-lhe a contagem, senhor, respondeu o homem com mal-estar. Dê um palpite, disse Elodie. Aqui somos todos amigos. 23, disse Jeremias, encolhendo os ombros. 53? Elodie bateu com o nó do dedo na porta de madeira grossa e o homem correu para destrancá-la. Quantos mais poderíamos acomodar se fosse preciso? Perguntou-lhe Elodie. Outros 150 facilmente, informou Jeremias, empurrando a porta para abri-la. Creio que mais, numa emergência. Viu que volte, disse o mestre, piscando o olho para mim. Estamos preparados. O vestíbulo era imenso, com janelas altas de vitral e teto abobadado. O piso era de mármore, polido até brilhar como um espelho. Fazia no lugar um silêncio sobrenatural. Não consegui compreender. O manicômio vista do Arrecife, em Tarbeã, tinha apenas uma fração do tamanho desse, mas soava como um bordel cheio de gatos furiosos. Podia-se ouvi-lo acima do barulho da cidade a mais de 1 quilômetro de distância. Elodie dirigiu-se a passos lentos a uma grande recepção, onde havia uma jovem em pé. — Por que não há ninguém do lado de fora, Amy? Ela lhe deu um sorriso sem graça. — Hoje eles estão muito agitados, senhor. Achamos que vem uma tempestade, disse e retirou um registro da prateleira. E também estamos entrando na lua cheia. O senhor sabe como isso afeta as coisas. É claro que sei, concordou Elodie, que se agachou e começou a desamarrar os sapatos. Onde puseram o Win dessa vez? A moça folheou algumas páginas do livro. Segundo andar à direita, 237. Elodie se levantou e pôs os sapatos no balcão. Dê uma olhada nele, sim? Amy deu-lhe um sorriso inseguro e assentiu com a cabeça. Engoli outra porção de perguntas. A universidade parece ter uma despesa enorme aqui, comentei. Ele me ignorou e subiu uma ampla escada de mármore apenas de meias. Depois entramos num corredor comprido e branco, ladeado por portas de madeira. Pela primeira vez ouvi os sons que esperaria num lugar daqueles. Gemidos, choro, um tagarelar incessante, gritos, tudo muito vago. Elodie deu uns passos correndo, soltou-se e deixou os pés deslizarem pelo piso liso de mármore, com a toga de professor esvoaçando às suas costas. Repetiu o procedimento. Alguns passos ligeiros, depois um deslizar comprido, com os braços abertos para manter o equilíbrio. Continuei caminhando a seu lado. Acho que os professores poderiam encontrar outros usos mais acadêmicos para a verba da universidade. Elodie não me olhou. Passo, 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 passo. Você está tentando me fazer responder a perguntas que não formulou. Deslizar. Não vai funcionar. O senhor está tentando me induzir a fazer perguntas, assinalei. Parece justo. Passo, 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 deslizar. Então, por que diabo você se incomoda comigo, afinal? O Kilvin gosta muito de você. Por que não atrela sua estrela à carroça dele? Creio que o senhor sabe coisas que não posso aprender com mais ninguém. Coisas como o quê? Coisas que quero saber desde a primeira vez que vi alguém chamar o vento. O nome do vento, foi isso? Disse Elodie, erguendo as sobrancelhas. Passo. Passo, 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 passo. Isso é complicado. Deslizar.
O que o leva a crer que sei alguma coisa sobre chamar o vento? Um processo de eliminação. Nenhum dos outros mestres faz esse tipo de coisa, portanto, deve ser da sua alçada. Pela sua lógica, eu também deveria ser o encarregado das danças nas solinadas, de bordados e costura e do roubo de cavalos. Chegamos ao fim do corredor. No meio de uma escorregadela, Elodin quase derrubou um sujeito grandalhão e espadaúdo que carregava um livro de capa dura. 1000 perdões, senhor, disse o homem, embora obviamente a culpa não fosse dele. Timóteo, disse Elodin, apontando-lhe um dedo comprido. Venha conosco. O professor seguiu à frente, atravessando vários corredores menores e acabou chegando a uma porta pesada de madeira, com um painel de correr na altura dos olhos. Abriu-o e espiou o interior. Como está ele? Calmo, disse o grandalhão. Acho que não tem dormido muito. Elodin experimentou o trinco e, com expressão carrancuda, se virou para o homem de ombros largos. Você o trancou? O homem era uma cabeça mais alta que Elodin e provavelmente tinha o dobro do peso, mas o sangue sumiu de seu rosto quando o mestre descalço lhe lançou um olhar furioso. Eu não, mestre Elodin, Elodin o interrompeu com um gesto ríspido. Destranque a porta. Timóteo se atrapalhou com o molho de chaves enquanto Elodin continuava a encará-lo. Alderwin não deve ser confinado. Pode entrar e sair quando bem entender. Nada deve ser posto em sua comida, a menos que ele o peça especificamente. Vou responsabilizá-lo por isso, Timóteo Generói, disse Elodin, cutucando-lhe o peito com seu dedo comprido. Se eu descobrir que o Win foi sedado ou contido, eu farei correr nu pelas ruas de Inri, de 4, e o montarei feito um poneizinho cor-de-rosa. Tornou a fuzilá-lo com os olhos. Saia daqui. O sujeito se afastou mais depressa que pôde, sem propriamente sair correndo. Elodin virou-se para mim. Você pode entrar, mas não faça barulhos nem movimentos súbitos. Não fale, a menos que ele fale com você. Se falar, mantenha a voz baixa, entendeu? Fiz que sim e ele abriu a porta. O cômodo não era como eu havia esperado. Janelas altas deixavam entrar a luz do sol, revelando uma cama ampla e uma mesa com cadeiras. Todas as paredes, o teto e o piso eram acolchoados com um grosso tecido branco que abafava até os ruídos mais leves do corredor. As cobertas tinham sido tiradas da cama e um homem magro de uns 30 anos embrulhava-se nelas, aninhado contra a parede. Elodin fechou a porta e o homem miúdo se encolheu um pouco. Win, disse baixinho o professor, chegando mais perto. O que aconteceu? Alderwin levantou a cabeça com um olhar de coruja. Um gravetinho de homem estava de peito nu por baixo do cobertor, o cabelo em completo desalinho, os olhos redondos e arregalados. Falava baixo com a voz meio embargada. Eu estava bem, estava indo bem, mas toda aquela gente falando, cachorros, as pedras do calçamento, não posso ficar perto disso agora. Win encostou-se ainda mais na parede e o cobertor escorregou de seus ombros ossudos. Levei um susto ao ver um guilder de chumbo pendurado em seu pescoço. O homem era arcanista diplomado. Elodin assentiu com a cabeça. — Por que você está no chão? Win olhou para a cama com pânico nos olhos. — Vou cair, disse baixinho, com a voz entre o pavor e o constrangimento. E há molas e ripas. Pregos. — Como está neste momento? Perguntou Elodin com delicadeza. — Quer voltar comigo? — Não, fez Win, soltando um gemido de desamparo, desesperado, espremendo os olhos e puxando o cobertor para si. Sua voz fina e rachada tornou o apelo mais desolador do que se ele tivesse berrado. — Tudo bem, você pode ficar, disse Elodin baixinho. Eu volto para visitá-lo. Ao ouvir isso, Win arregalou os olhos agitado. — Não traga o trovão, implorou. Esticou a mão fina para fora do cobertor e agarrou a camisa de Elodin. Mas preciso de um apito de gato e de lanugem azul. E de ossos também, acrescentou em tom urgente. Ossos de tendão. Eu os trarei, garantiu-lhe Elodin, fazendo sinal para que eu saísse do quarto. Saí. Ele fechou a porta atrás de nós com uma expressão tristonha. O Win sabia no que estava se metendo quando se tornou meu guildeiro, comentou, começando a andar pelo corredor. Você não sabe nada da universidade, dos riscos envolvidos. Pensa que este lugar é a terra das fadas, um parque de diversões. Não é. Tem razão, rebati. É um parque de diversões e todas as outras crianças estão com inveja porque eu brinquei de seja banido do arquivo e chicoteado até sangrar, e elas não. Elodin parou de andar e se virou para mim. Ótimo, prove que estou errado, prove que pensou bem nisso, porque a universidade, com menos de 1.500 alunos, precisa de um manicômio do tamanho do Palácio Real? Minha cabeça disparou.
A maioria dos estudantes vem de famílias abastadas, tem vida fácil, quando eles são obrigados a... Errado, disse Elodie com indiferença, e começou a percorrer o corredor. É por causa do que estudamos, da maneira como treinamos a mente a funcionar. O senhor está dizendo que as cifras e a gramática enlouquecem as pessoas, comentei, tomando o cuidado de formular a frase em tom de afirmação. Elodie parou de andar e escancarou a porta mais próxima. Gritos de pânico irromperam pelo corredor. De mim! Estão dentro de mim! Estão dentro de mim! Estão dentro de mim! Pela porta aberta, vi um rapaz se debatendo contra as tiras de couro que o prendiam à cama pelos pulsos, cintura, pescoço e tornozelos. A trigonometria e a lógica diagramática não fazem isso, afirmou Elodie, encarando-me. Estão dentro de mim! Estão dentro de mim! Estão dentro! Continuaram os gritos num cantochão ininterrupto, como o ladrar interminável e disparatado de um cão na madrugada. De mim! Estão dentro de mim! Estão dentro de mim! Estão... Elodie fechou a porta. Embora eu ainda pudesse ouvir vagamente os gritos, através de sua grossa espessura, o quase silêncio era espantoso. Sabe por que chamam este lugar de ninho de gralhas? Abanei a cabeça. Porque é para onde você vai quando matraqueia feito gralha em seu delírio. Deu-me um sorriso desvairado. Soltou uma gargalhada terrível. Elodie me conduziu por uma longa série de corredores a uma ala diferente do aloadouro. Finalmente dobramos uma esquina e vi algo novo, uma porta inteiramente feita de cobre. Ele tirou uma chave do bolso e a abriu. Gosto de dar uma passada aqui quando estou pela vizinhança, disse de modo displicente, para verificar minha correspondência, regar as plantas, esse tipo de coisa. Tirou uma das meias, deu-lhe um nó e usou-a para manter a porta aberta. É um lugar agradável para se visitar, mas sabe como é, disse, dando uma puxada na porta para ter certeza de que ela não se fecharia. De novo, não. A primeira coisa que notei no quarto foi algo estranho no ar. A princípio pensei que fosse a prova de som como o quarto de Alderwin, mas, olhando em volta, vi que as paredes e o teto eram de pedra cinzenta e nua. Achei então que o ar talvez cheirasse a bolor, mas ao respirar fundo, senti o aroma de lavanda e roupa de cama limpa. Foi quase como se houvesse uma pressão em meus ouvidos, como se eu estivesse embaixo d'água. Só que não estava, é claro. Agitei uma das mãos à minha frente, quase esperando que o ar fosse diferente, mais denso. Não era. Bem irritante, hein? Fez Elodie. Virei-me e vi que ele me observava. Fico surpreso por você ter notado. Não são muitos os que notam. O quarto era decididamente melhor que o de Alderwin. Tinha uma cama de baldaquino, um sofá super estofado, uma estante vazia e uma mesa grande, com várias cadeiras. O mais notável eram as janelas imensas que davam para gramados e jardins. Vi uma sacada do lado de fora, mas parecia não haver acesso a ela. Observe isto, disse Elodie. Pegou uma das cadeiras de espaldar alto, suspendeu-a com as duas mãos, girou-a no ar e atirou com força na janela. Estremeci, mas em vez de um estrépito terrível, houve apenas o som surdo de madeira quebrada. A cadeira despencou no chão numa mistura de tábuas e estofamento destruídos. Eu passava horas fazendo isso, comentou Elodie, respirando fundo e correndo os olhos pelo quarto com um ar amoroso. Bons tempos. Fui examinar as janelas. Eram mais grossas que de hábito, mas não tanto assim. Pareciam normais, exceto pelas tênues riscas avermelhadas que apresentavam. Olhei para o caixilho. Também era de cobre. Corri os olhos devagar pelo quarto, examinando as paredes nuas de pedra, sentindo seu ar estranhamente pesado. Notei que a porta não tinha nem maçaneta do lado de dentro, muito menos fechadura. Por que alguém se daria ao trabalho de fazer uma porta sólida de cobre? Resolvi fazer minha segunda pergunta. Como o senhor saiu? Até que enfim, disse o mestre, com um toque de exasperação. Afundou no sofá. Sabe, era uma vez o dia em que o grande Elodie se descobriu trancafiado numa torre alta. Fez um gesto para o quarto em que estávamos. Tinham-no despojado de seus instrumentos, a moeda, a chave e a vela. Além disso, sua cela não tinha uma porta digna de ser mencionada, nem janelas que fosse possível romper. Gesticulou com displicência para cada uma delas. Até o nome do vento lhe fora escondido pelas maquinações ardilosas de seus captores. Levantou-se do sofá e começou a andar pelo quarto. À sua volta não havia nada senão a pedra dura e lisa. Era uma cela da qual nenhum homem jamais havia escapado. Parou de andar e levantou um dedo com ar dramático.
Mas Elodin, o grande, sabia os nomes de todas as coisas, e por isso todas as coisas estavam sob o seu comando, continuou. Pôs-se de frente para a parede cinzenta ao lado das janelas, e ele disse à pedra, quebra-te, e ela... Sua voz se extinguiu e ele inclinou a cabeça de lado com um ar curioso. Espremeu os olhos. Raios me partam, eles a trocaram, disse consigo mesmo, baixinho, aproximando-se da janela e ali colocando uma das mãos. Deixei minha atenção vagar. Will e Sim tinham razão, o homem tinha um miolo mole. Que aconteceria se eu saísse correndo do quarto, soltasse a porta e a deixasse bater? Os outros professores me agradeceriam? Ora, exclamou Elodin de repente rindo, foi quase esperto por parte deles, comentou recuando 2 passos na parede. Se aerbasalien. Vi a parede mover-se. Ondulou-se como um tapete pendurado e sovado com um pau. Depois simplesmente ruiu. Feito água suja derramada de um balde, toneladas de areia cinzenta se espalharam pelo chão num jorro súbito, enterrando os pés de Elodin até as canelas. A luz do sol e o canto dos pássaros inundaram o quarto, onde antes houvera 30 centímetros de sólida rocha cinzenta, havia agora um enorme buraco, tão grande que uma carroça poderia cruzá-lo. Mas o buraco não estava completamente desobstruído. Um material verde estendia-se pela abertura. Chegava quase a aparecer uma rede suja e emaranhada, mas era irregular demais para uma rede. Mas parecia uma teia de aranha grossa e esfrangalhada. Isso não estava aí antes, desculpou-se Elodin, soltando os pés da areia cinzenta. Foi muito mais dramático da primeira vez, posso lhe assegurar. Fiquei literalmente parado, perplexo com o que acabara de ver. Aquilo não era simpatia, não era nada que eu já tivesse visto. Só consegui pensar no antigo verso de uma centena de histórias parcialmente recordadas. E o grande Taborlin disse à pedra, quebra-te, e a pedra se quebrou. Elodin arrancou uma perna da cadeira e a usou para bater na rede verde e emaranhada que se estendia pela abertura. Partes dela se quebraram facilmente ou se desfizeram em lascas. Nos pontos em que a rede era mais grossa, ele usou a perna da cadeira como uma alavanca para entortar os pedaços. Nos pontos em que se vergou ou quebrou, a rede cintilou ofuscante à luz do sol. Mais cobre, pensei. Veios de cobre perpassando os blocos de pedra que compunham a parede. Elodin largou a perna da cadeira e passou pela abertura agachado. Pela janela eu o vi debruçar-se sobre a balaustrada de pedra branca da sacada. Seguiu para o lado de fora. Assim que pisei na sacada, o ar deixou de parecer estranhamente pesado e parado. 2 anos, disse ele, olhando para os jardins. Podendo ver esta sacada, mas não postar-me nela. Podendo ver o vento, mas não ouvi-lo nem senti-lo no rosto. Passou uma de suas pernas pela balaustrada de pedra, sentando-se nela, depois deixou-se escorregar 1 metro e pouco até pisar no pedaço plano de telhado logo abaixo. Andou por ele, afastando-se do prédio. Eu mesmo pulei a balaustrada e o segui até a borda do telhado. Estávamos a uma altura de apenas uns 6 metros, mas os jardins e fontes, que se espalhavam por todos os lados, ofereciam uma vista espetacular. Elodin ficou perigosamente perto da borda, com a toga de professor esvoaçando a seu redor como uma bandeira negra. Pareceu-me muito imponente, na verdade, se a gente se dispusesse a ignorar que ele usava apenas um pé de meia. Fui postar-me junto dele na beira do telhado, sabendo qual teria que ser a minha terceira pergunta. O que tenho de fazer para estudar a arte de nomear sob a sua orientação? Ele me fitou calmamente, avaliando-me. Pule deste telhado. Foi nesse momento que me dei conta de que tudo fora um teste. Elodin estivera me avaliando desde o momento em que nos encontráramos. Sentia um respeito relutante por minha tenacidade e ficara surpreso por eu haver notado algo estranho no ar de seu quarto. Estava prestes a me aceitar como seu aluno, mas precisava de algo mais, de uma prova da minha dedicação, uma demonstração, um salto no escuro, um ato de fé. Parado ali, lembrei-me de um trecho de uma história. E assim Taborlin caiu, mas não se desesperou. É que sabia o nome do vento e por isso o vento lhe obedecia. O vento o aninhou e acariciou. Carregou-o para o chão com a suavidade da brisa ao soprar a lanugem do cardo. Colocou-o de pé com a doçura de um beijo materno. Elodin sabia o nome do vento. Ainda a fitá-lo nos olhos, avancei além do beiral do telhado. A expressão dele foi maravilhosa. Eu nunca tinha visto um homem tão atônito.
Girei de leve ao cair, de modo que ele continuou na minha linha de visão. Vi-o levantar de leve uma das mãos, como que numa tentativa tardia de me segurar. Senti-me sem peso, como se flutuasse. Depois despenquei no chão, não com suavidade, como uma pluma que pousasse, com força, como um tijolo batendo numa rua de pedra. Caí de costas, com o braço esquerdo embaixo do corpo. Minha vista escureceu quando a cabeça atingiu o chão e todo o ar foi expulso do meu corpo. Não perdi a consciência. Fiquei caído ali, sem fôlego e incapaz de me mexer. Lembro-me de ter pensado com toda a sinceridade que estava morto, que estava cego. Aos poucos minha visão voltou, fazendo-me piscar diante da luminosidade súbita do céu azul. Senti uma dor lancinante no ombro e o gosto de sangue. Não conseguia respirar. Tentei sair de cima do braço, mas meu corpo se recusou a me obedecer. Eu tinha quebrado o pescoço, a coluna. Depois de um momento prolongado e apavorante, consegui dar um arquejo superficial, depois outros. Suspirei de alívio e percebi que tinha pelo menos uma costela quebrada, além de todo o resto, mas mexi de leve os dedos das mãos a seguir os dos pés. Funcionavam. Então vi que não tinha fraturado a espinha. Enquanto eu permanecia deitado lá contando minhas bênçãos e minhas costelas quebradas, Elodinha entrou em meu campo visual e baixou os olhos para mim. Parabéns, disse. Foi a coisa mais idiota que eu já vi em todos os tempos, sentenciou com uma expressão que misturava assombro e incredulidade. E foi então que decidi dedicar-me à nobre arte da artificiaria, não que tivesse muitas outras opções. Antes de me ajudar a capengar até a iátrica, Elodin deixou claro que qualquer pessoa estúpida o bastante para pular de um telhado era inconsequente demais para segurar uma colher em sua presença, que dirá para estudar algo tão profundo e volátil como a nomeação das coisas. Mesmo assim, não fiquei terrivelmente arrasado com sua recusa. Magia de contos de fadas ou não, eu não estava ansioso por estudar com um homem cujas primeiras lições tinham me deixado com 3 costelas quebradas, uma concussão leve e um ombro deslocado. Pasta 47. Capítulo 47. Alfinetadas. Afora o começo tumultuado, meu primeiro período letivo correu com bastante tranquilidade. Estudei na iátrica, aprendendo mais sobre o corpo e como curá-lo. Treinei meu ciaro com Willem e, em troca, ajudei-o em seu aturano. Percorri as fileiras da artificiaria, aprendendo a soprar vidros, misturar ligas, fundir metal em fios de arame, gravar superfícies metálicas e esculpir a pedra. Na maioria das noites, voltava à oficina de Kilvin para trabalhar, tirava armações das peças fundidas em bronze, lavava objetos de vidro e moía minério para as ligas. Não era um trabalho exigente, mas Kilvin me dava 1 iota de cobre por onzena, às vezes 2. Eu desconfiava que havia uma grande tábua de registro em sua cabeça metódica, assinalando cuidadosamente as horas que cada pessoa trabalhava. Também aprendi coisas de natureza menos acadêmica. Alguns de meus colegas de beliche, que eram do Arcanum, me ensinaram um jogo de cartas chamado Hálito de Cão. Retribuí o favor dando-lhes uma aula improvisada de psicologia, probabilidade e destreza manual. Ganhei quase 2 talentos antes de eles pararem de me convidar para seus jogos. Tornei-me amigo íntimo de Willem e Simon. Havia alguns outros, não muitos, e nenhum tão chegado quanto Will e Sim. Minha ascensão rápida à condição de Elir me alienou da maioria dos outros estudantes. Fosse por ressentimento ou por me admirarem, quase todos se mantiveram afastados. E havia Ambrose. Considerar-nos simples inimigos seria deixar escapar o verdadeiro sabor de nossa relação. Era mais como se nós dois tivéssemos feito uma parceria comercial para buscar com mais eficiência nosso interesse recíproco de odiar um ao outro. No entanto, mesmo com meu projeto de vingança contra Ambrose, eu ainda tinha muito tempo livre nas mãos. Como não podia gastá-lo no arquivo, passei parte dele alimentando minha reputação florescente. Veja bem, minha entrada dramática na universidade causara uma agitação e tanto. Eu havia passado ao Arcanum em 3 dias, em vez dos 3 bimestres habituais. Era um membro mais jovem, com uma diferença de quase 2 anos. Desafiara abertamente um dos professores diante de sua própria turma e conseguira evitar a expulsão. Ao me açoitarem, não havia chorado nem sangrado. Ainda por cima eu parecia ter conseguido enfurecer mestre Elodin a ponto de ele me jogar do telhado do aluadouro. Deixei essa história circular sem retificação, já que ela era preferível à embaraçosa verdade.
No cômputo geral, era o bastante para iniciar um fluxo contínuo de boatos a meu respeito e resolvi tirar proveito disso. A fama é uma espécie de armadura ou uma arma que se pode brandir quando necessário. Decidi que se ia ser arcanista, eu bem poderia ser um arcanista famoso. Assim deixei algumas informações escaparem. Eu fora aceito sem ter uma carta de recomendação. Os professores tinham me dado 3 talentos para frequentar a universidade, em vez de eu pagar a taxa escolar. Eu sobrevivera durante anos nas ruas de Tarbean à custa do meu talento. Cheguei até a desencadear alguns boatos que eram um absurdo completo, mentiras tão escandalosas que as pessoas veriam fatalmente a repeti-las, a despeito de serem obviamente falsas. Eu tinha sangue de demônio, conseguia enxergar no escuro, só dormia 1 hora por noite, na lua cheia falava durante o sono numa língua estranha que ninguém conseguia entender. Basil, meu ex-companheiro dos beliches do cercado, ajudou-me a deflagrar esses boatos. Eu inventava as histórias, ele as contava a algumas pessoas e depois, juntos, nós as víamos espalhar-se como fogo na campina. Era um passatempo divertido, mas minha desavença permanente com Ambrose contribuiu mais do que qualquer outra coisa para minha reputação. Todos ficavam perplexos por eu me atrever a desafiar abertamente o filho primogênito de um nobre poderoso. Tivemos vários encontros dramáticos naquele primeiro período. Não incomodarei você com os detalhes. Nossos caminhos se cruzaram e nós tecíamos um no outro comentário de improviso, alto o bastante para que todos os presentes no cômodo o ouvissem, ou então ele zombava de mim à guisa de elogio. Você precisa me dizer quem corta o seu cabelo. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe lidar com nobres arrogantes. O alfaiate que eu havia aterrorizado em Tarbean soubera o que fazer. Nessas horas você aguenta o tranco, abaixa a cabeça e acaba com a história toda o mais depressa possível. Mas eu sempre revidava e, embora Ambrose fosse inteligente e razoavelmente bem-falante, não era páreo para minha língua de integrante de trupe. Eu fora criado no palco e minha inteligência afiada de Ru garantia que eu levasse a melhor em nossos diálogos. Mesmo assim, ele continuava a me procurar, feito um cachorro estúpido demais para evitar um porco-espinho. Soltava um desaforo para mim e ia embora com a cara cheia de alfinetadas, e toda vez que nos despedíamos, odiávamos um ao outro um pouquinho mais. As pessoas notavam e no fim do período letivo eu já tinha a fama de uma bravura inconsequente, mas a verdade é que eu era apenas destemido. Há uma diferença, sabe? Em Tarbean eu aprendera a conhecer o verdadeiro medo. Temia a fome, a pneumonia, os guardas com pregos de ferro nas botas, os garotos maiores com facas de vidro ou de garrafa. Enfrentar Ambrose não exigia nenhuma valentia real de minha parte. Eu simplesmente não conseguia sentir o menor medo dele. Para mim, ele era um palhaço empolado. Eu o considerava inofensivo. Fui um idiota. Pasta 48. Capítulo 48. Interlúdio. Um silêncio de um tipo diferente. Bast permaneceu sentado na pousada Marco do Caminho e tentou manter as mãos imóveis no colo. Havia contado 15 respirações desde a última vez que Kvolt tinha falado, e o silêncio inocente que se acumulara como uma poça transparente ao redor dos 3 homens começava a escurecer, adensando-se num silêncio de outro tipo. Bast respirou fundo mais uma vez, a 16ª, e se preparou para o momento que temia ver chegar. Seria desconhecer o mérito de Bast dizer que ele não tinha medo de nada, já que só os tolos e os sacerdotes nunca temem, mas a verdade é que pouquíssimas coisas o deixavam nervoso. Lugares altos, por exemplo, não lhe agradavam muito. E os grandes temporais de verão que apareciam nessa área, enegrecendo o céu e arrancando carvalhos de raízes profundas, faziam-no sentir-se incomodamente pequeno e desamparado. No entanto, pensando bem, nada o assustava realmente, nem os temporais, nem as escadas altas, nem mesmo um escrael. Bast era corajoso, por ser basicamente destemido. Nada o fazia empalidecer, ou se fazia, ele não ficava pálido por muito tempo. É claro que não gostava da ideia de que alguém o ferisse, de que o perfurasse com ferro afiado ou o marcasse com carvão em brasa, esse tipo de coisa. Mas o simples fato de não gostar da ideia de ver seu sangue jorrando do lado de fora não significava que temesse coisas desse tipo, só não queria que acontecessem.
Para temer algo de verdade é preciso pensar nele, e como não havia nada que acossasse dessa forma a mente desperta de Bast, não havia nada que seu coração realmente temesse. Mas o coração pode mudar. 10 anos antes ele havia perdido a força da mão ao trepar numa árvore alta para colher uma fruta para uma moça de quem gostava. Depois de escorregar, passara um longo minuto pendurado de cabeça para baixo, antes de cair. Nesse longo minuto, um pequenino medo criara raízes em seu íntimo e permanecera com ele desde então. Do mesmo modo, Bast havia adquirido um novo medo nos últimos tempos. Um ano antes, era tão destemido quanto qualquer homem sensato poderia ter a esperança de ser, mas agora Bast temia o silêncio. Não o silêncio comum que vinha da simples ausência de coisas se movimentando e fazendo barulho. Ele temia o silêncio profundo e cansado que às vezes envolvia seu amo como uma mortalha invisível. Tornou a respirar, pela 17ª vez. Lutou para não retorcer as mãos enquanto aguardava o silêncio profundo invadir o aposento. Esperou que ele se cristalizasse e mostrasse os dentes nas fímbrias da quietude fria que se havia acumulado na hospedaria. Sabia como ele chegava, feito a geada que sangra no solo hibernal, endurecendo a água cristalina que o degelo precoce deixava nos sulcos das carroças. Mas, antes que Bast pudesse respirar mais uma vez, Kvolt se endireitou na cadeira e fez sinal para que o cronista descansasse a pena. Bast quase chorou ao sentir o silêncio dissipar-se como um pássaro escuro voando sobressaltado. Kvolt soltou um suspiro entre o aborrecimento e a resignação e disse: "Admito, não sei ao certo como abordar a próxima parte da história." Com medo de deixar o silêncio estender-se por tempo demais, Bast propôs: "Por que não falar primeiro do mais importante? Depois poderá voltar atrás e tocar em outras coisas se achar que precisa." "Como se fosse simples assim", disse Kvolt com rispidez. "O que é o mais importante, minha magia ou minha música? Minhas vitórias ou minhas loucuras?" Bast enrubesceu até ficar roxo e morder os lábios. Kvolt soltou a respiração numa bufada repentina. "Desculpe-me, Bast, é um bom conselho, como todos os seus conselhos aparentemente tolos acabam por se revelar." Afastou a cadeira da mesa e continuou: "Mas, antes de prosseguirmos, a vida real me convoca para algumas necessidades que já não posso ignorar. Vocês me dão licença por um momento?" O cronista e Bast também se levantaram, esticando as pernas e cuidando dos seus próprios chamados. Bast acendeu os candeeiros, Kvolt trouxe mais queijo, pão e linguiça picante. Todos comeram e houve um pequeno esforço para manter uma conversa educada, mas cada um tinha a cabeça noutro lugar, pensando na história. Bast traçou metade de tudo. O cronista comeu uma porção considerável, porém mais modesta. Kvolt deu uma ou duas beliscadas antes de recomeçar a falar. "Então vamos em frente. Música e magia. Vitórias e insensatez. Pensem bem, do que é que a nossa história precisa? Que elemento vital está faltando?" "Mulheres, Hash", disse Bast prontamente. "Há uma verdadeira escassez de mulheres." Kvolt sorriu. "Mulheres não, Bast. Uma mulher. A mulher." Olhou para o cronista. "Você já ouviu uma coisa ou outra, não duvido. Vou dizer-lhe a verdade sobre ela, embora tema não ficar à altura do desafio." O cronista apanhou sua pena, mas antes que pudesse molhá-la na tinta, Kvolt levantou a mão. "Deixe-me dizer uma coisa antes de começar. Já contei histórias do passado, pintei quadros com palavras, contei mentiras terríveis e verdades ainda piores. Certa vez toquei as cores para um cego. Passei 7 horas tocando, mas no fim ele disse que conseguia vê-las, o verde, o vermelho e o dourado. Acho que aquilo foi mais fácil do que isto. Tentar fazer com que vocês a entendam sem nada além de palavras. Vocês nunca a viram, nunca ouviram sua voz. Não tem como saber." Kvolt fez um gesto para que o cronista apanhasse a pena. "Mesmo assim vou tentar. Agora ela está nos bastidores, esperando sua deixa. Preparemos o palco para sua chegada." Pasta 49. Capítulo 49. A natureza das coisas selvagens. Como acontece com todas as coisas verdadeiramente selvagens, há que se ter cuidado ao abordá-las. Agir furtivamente é inútil. Os seres impetuosos reconhecem a conduta furtiva pelo que ela é, uma mentira e uma armadilha. Embora as criaturas selvagens possam agir com dissimulação e, assim fazendo,
vez por outra até se tornarem presas dela, nunca são realmente pegas por conta disso. Então, com lento cuidado e não de maneira furtiva, devemos abordar o tema de uma certa mulher. Tamanha é sua impetuosidade que temo abordá-la apressadamente, mesmo numa história. Se agir com precipitação, posso assustar até mesmo a ideia dela, impelindo-a a uma fuga repentina. Portanto, em nome do lento cuidado, contarei como a conheci e, para isso, devo falar dos acontecimentos que me levaram, muito a contragosto, a atravessar o rio e entrar em Imri. Concluí meu primeiro bimestre com 3 talentos de prata e um único iota. Não fazia muito tempo, isso me pareceria ser todo o dinheiro do mundo. Agora eu apenas esperava que fosse o bastante para as mensalidades de mais um período e um beliche no cercado. A última onzena de cada período na universidade era reservada para os exames de admissão ou promoção. As aulas eram suspensas e os professores passavam várias horas por dia aplicando provas. A taxa escolar cobrada pelo período seguinte baseava-se no desempenho de cada aluno. Um sorteio determinava o dia e a hora em que ele se submeteria ao exame de admissão. Quase tudo dependia dessa breve entrevista. Errar algumas respostas podia facilmente dobrar o valor da taxa. Por isso, prezavam-se muito os horários mais para o final da onzena, já que eles davam aos estudantes mais tempo para estudarem e se prepararem. Havia uma vigorosa negociação dos horários marcados depois de realizado o sorteio. Trocavam-se dinheiro e favores à medida que cada um disputava o horário que mais lhe conviesse. Tive a sorte de pegar um horário no meio da manhã do dia da pira, o último dia dos exames. Se quisesse, poderia tê-lo vendido, mas preferi usar o tempo adicional para estudar. Sabia que meu desempenho teria de ser brilhante, visto que, àquela altura, diversos professores já não estavam tão impressionados comigo. Meu truque anterior de espionagem estava fora de cogitação. Eu tinha descoberto que essa conduta dava margem à expulsão e não podia arriscar. Apesar dos longos dias que passei estudando com Will e Sim, as provas foram difíceis. Respondi sem problemas a muitas perguntas, mas M foi francamente hostil, formulando questões com mais de uma resposta, de modo que nada do que eu respondesse pudesse estar certo. Brander também se mostrou difícil, claramente ajudando M a dar vazão ao seu ressentimento. Lorraine foi indecifrável, porém mais intuí sua desaprovação do que a percebi em seu rosto. Em seguida, inquietei-me enquanto os professores discutiam minha taxa escolar. As vozes foram serenas e baixas no começo, depois ficaram um pouco mais altas. Kilvin acabou por se levantar e sacudir o dedo para M, berrando e esmurrando a mesa com a outra mão. M manteve uma compostura maior do que eu teria conseguido se tivesse de enfrentar quase 130 quilos de um artífice furioso aos gritos. Depois que o reitor conseguiu recobrar o controle da situação, fui convidado a me aproximar e me entregaram meu recibo. Elirkvolt, período de verão, taxa 3 tal, 9 it, 7 fe. 8 iotas além do que eu tinha. Ao sair do prédio dos professores, ignorei a sensação de vazio na boca do estômago e procurei pensar no modo de conseguir pôr as mãos em mais dinheiro até às 12 horas do dia seguinte. Dei uma rápida passada por 2 cambistas ceáldicos do lado de cá do rio. Como eu suspeitava, recusaram-se a me emprestar até mesmo um fio guza. Embora isso não me surpreendesse, foi uma experiência cauteladora que mais uma vez me lembrou como eu era diferente dos outros estudantes. Eles tinham família para pagar suas taxas escolares e lhes dar mesadas para cobrir as despesas cotidianas. Tinham sobrenomes bem conceituados, com os quais podiam obter empréstimos numa situação de emergência. Possuíam bens que podiam empenhar ou vender, e se ocorresse o pior, tinham lares para onde voltar. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. Se não conseguisse arranjar mais 8 iotas para a taxa escolar, não haveria nenhum lugar no mundo para onde pudesse ir. Tomar empréstimo de um amigo parecia a alternativa mais simples, porém eu valorizava demais meu punhado de amigos para me arriscar a perdê-los por dinheiro. Como dizia meu pai, há 2 modos certeiros de perder um amigo. Um é pedir empréstimos, outro é concedê-los. Além disso, eu fazia o possível para guardar segredo de minha pobreza aflitiva. O orgulho é uma tolice, mas é uma força poderosa. Eu só lhes pediria dinheiro como ultimíssimo recurso. Considerei brevemente a ideia de afaná-lo, mas vi que era ruim. Se fosse apanhado com a mão no bolso de alguém, eu levaria mais do que um cachação.
Na melhor das hipóteses, seria preso e forçado a enfrentar a lei férrea. Na pior, acabaria diante do chifre e expulso por conduta imprópria para um membro do Arcanum. Não podia correr esse risco. Eu precisava de um usurário, um daqueles homens perigosos que emprestam dinheiro a pessoas desesperadas. Talvez você tenha ouvido referências românticas a eles, como gaviões do cobre, porém o mais comum era serem chamados de raspaguzas ou futres. Qualquer que fosse o nome, eles existiam em todo lugar. O difícil era achá-los. Tendiam a ser muito sigilosos, já que seu ramo de negócios era, na melhor das hipóteses, semi-legal. Mas a vida em Tarbeã me ensinara uma ou duas coisinhas. Passei umas 2 horas visitando as tabernas mais fuleiras nas imediações da universidade, puxando conversas informais, fazendo perguntas como quem não quer nada. Depois visitei uma loja de penhores chamada Vintém Torto e fiz perguntas mais incisivas. Acabei descobrindo aonde precisava ir, ao outro lado do rio, em Imri. Pasta 50. Capítulo 50. Negociações. Imri localizava-se a pouco menos de 4 quilômetros da universidade, no lado leste do rio Ometi. Como ficava a apenas 2 dias de viagem de Tarbeã, num coche rápido, inúmeros nobres ricos, políticos e homens da corte construíam suas casas lá. Era convenientemente próxima do centro de governo da República e, ao mesmo tempo, situava-se a uma distância confortável do cheiro de peixe podre, piche quente e vômito de marinheiros bêbados. Era um refúgio para as artes. Havia músicos, dramaturgos, escultores, dançarinos e praticantes de uma centena de outras artes menores, inclusive a mais humilde de todas, a poesia. Os artistas iam para lá porque a cidade oferecia aquilo de que todos mais precisavam, um público apreciador e abastado. Imri também se beneficiava da proximidade da universidade. O acesso ao sistema de canalização e a lâmpadas de simpatia melhorava a qualidade do ar local. Era fácil obter vidro de ótima qualidade, por isso janelas e espelhos eram comuns. Óculos e outras lentes polidas, apesar de caros, eram prontamente encontrados. Apesar disso, havia pouca afeição entre as duas cidades. A maioria dos cidadãos de Imri não gostava da ideia de centenas de cabeças mexendo com forças sinistras que mais valeria deixar em paz. Ao ouvir a fala do cidadão comum, era fácil esquecer que fazia quase 300 anos que essa parte do mundo não via um arcanista arder na fogueira. Para ser justo, convém mencionar que a universidade também nutria um vago desprezo pelo populacho de Imri, que era tido como comodista e decadente. As artes tão altamente apreciadas no local eram vistas como frívolas pelos integrantes da universidade. Era comum dizer-se que os alunos que a abandonavam tinham atravessado o rio, e isso significava que mentes fracas demais para o mundo acadêmico tinham que se resignar a improvisar com as artes. E os dois lados do rio, em última instância, eram hipócritas. Os estudantes universitários se queixavam dos músicos frívolos e dos atores canastrões, depois faziam fila para comprar os ingressos dos espetáculos. A população de Imri reclamava de haver artes antinaturais sendo praticadas a menos de 4 quilômetros de distância, mas quando um aqueduto ruía ou alguém adoecia repentinamente, corria a chamar engenheiros e médicos formados na universidade. No cômputo geral, tratava-se de uma trégua antiga e incômoda, na qual os dois lados se queixavam, mas conservavam uma tolerância relutante. Afinal, essa gente tinha sua serventia. Apenas não se gostaria de ver a própria filha casar-se com um deles. Como Imri era tamanho refúgio para a música e o teatro, talvez você imagine que eu passava muito tempo lá, porém nada estaria mais longe da verdade. Só visitar a cidade uma vez. Willem e Simon tinham me levado a uma taberna em que um trio de músicos habilidosos tocava alaúde, flauta e tambor. Eu havia comprado uma cerveja pequena por meio vintém e relaxado, com a absoluta intenção de aproveitar a noite com meus amigos. Mas não conseguira. Minutos depois de iniciada a música, eu praticamente fugira do salão. Duvido muito que você possa entender por quê, mas suponho ter de explicar para que as coisas façam algum sentido. Eu não suportava ficar perto da música e não participar dela. Era como ver a mulher amada deitar-se com outro homem. Não, na verdade não. Era
Era como os papadoces que eu vira em Tarbean. A resina de Dênera era totalmente ilegal, é claro, mas isso não vinha ao acaso na maioria dos pontos da cidade. Era vendida embrulhada em papel encerado como uma bala ou um caramelo. Chupá-la inundava o sujeito de euforia, êxtase, contentamento. Passadas algumas horas, porém, a pessoa tremia, tomada por uma ânsia desesperadora de consumir mais. Essa ânsia piorava quanto mais se prolongava o uso da substância. Uma vez em Tarbean, eu vira uma mocinha de não mais de 16 anos, com os reveladores olhos encovados e os dentes antinaturalmente brancos dos viciados contumazes. Ela implorava um doce a um marinheiro que o segurava tentadoramente fora do seu alcance. O homem lhe dissera que ela o teria se tirasse a roupa e dançasse para ele bem ali, no meio da rua. A moça se despira sem se importar com quem estaria olhando, sem se importar com o fato de ser quase o auge do inverno e de ela estar em pé sobre 10 centímetros de neve. Havia tirado a roupa e dançado desesperadamente, seus membros magros e pálidos, sacudindo em movimentos patéticos e trôpegos. Depois, ao ver o marinheiro rir e abanar a cabeça, ela se prostrara de joelhos na neve, implorando e chorando, freneticamente agarrada às pernas dele, prometendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Era assim que eu me sentia ao ver músicos tocarem. Não podia suportar. A falta cotidiana da minha música era como uma dor de dentes a que eu houvesse me acostumado. Eu sabia conviver com ela, mas ver o que queria balançando à minha frente era mais do que eu conseguia aguentar. Por isso, evitei Ingrid até o problema da taxa escolar de meu segundo período me obrigar a atravessar outra vez o rio. Eu fora informado de que Devi era a pessoa a quem qualquer um podia pedir empréstimos, por mais aflitivas que fossem suas circunstâncias. Assim, cruzei o Ometi na ponte de pedra e segui para Ingrid. Chegava-se à casa de negócios de Devi, passando por uma viela e subindo uma escada estreita de sacada atrás de um açougue. Essa parte de Ingrid me fez lembrar a beira-mar de Tarbean. O cheiro enjoativo de gordura rançosa que vinha do açougue no térreo me levou a dar graças pela brisa fresca que parecia outonal. Hesitei diante da porta pesada que dava para a viela. Estava prestes a me envolver num negócio perigoso. Um agiota Cealdo poderia levar a pessoa aos tribunais se ela não pagasse o empréstimo. Um usurário simplesmente mandaria espancá-la ou assaltá-la ou as duas coisas. Não era sensato. Eu estava brincando com fogo. Mas não tinha nenhuma opção melhor. Respirei fundo, empertiguei os ombros e bati à porta. Enxuguei as palmas das mãos suadas na capa, torcendo para mantê-la razoavelmente secas na hora de apertar a mão de Devi. Em Tarbean, eu aprendera que a melhor maneira de lidar com esse tipo de gente era agir com ar confiante e seguro. O negócio deles era tirar proveito da fraqueza alheia. Ouvi o som de uma tranca pesada sendo levantada e a porta se abriu, revelando uma moça de cabelo liso, louro avermelhado, que emoldurava um rosto de fada. Ela sorriu para mim, linda como um botão em flor. Pois não? Estou procurando Devi. Já a encontrou, disse a jovem descontraída. Vamos entrando. Entrei e ela fechou a porta, repondo a tranca de ferro no lugar. O cômodo não tinha janelas, mas era bem iluminado e recendia a alfazema, o que era uma mudança bem-vinda comparada ao cheiro da viela. Havia tapeçarias nas paredes, mas a única mobília de verdade compunha-se de uma escrivaninha pequena, uma estante de livros e uma grande cama de baldaquino com as cortinas cerradas. Sente-se, por favor, disse a moça, apontando para a escrivaninha. Instalou-se atrás dela e cruzou as mãos sobre o tampo. Seu jeito de se portar me fez reconsiderar sua idade. Eu a avaliara mal por causa do porte miúdo, mas, ainda assim, ela não poderia ter muito mais de 20 e poucos anos, o que estava longe de ser o que eu esperava encontrar. Devi piscou os olhos para mim de um jeito gracioso. Preciso de um empréstimo, informei. Que tal seu nome primeiro? Ela sorriu. Você já sabe o meu. Kivolt. É mesmo? Fez ela arqueando uma sobrancelha. Ouvi umas coisas a seu respeito, comentou, olhando-me de cima para baixo. Pensei que fosse mais alto. Eu poderia dizer o mesmo. Fui apanhado de surpresa pela situação. Tinha-me preparado para um brutamontes musculoso e para negociações repletas de ameaças e bravatas mal disfarçadas. Não sabia como lidar com aquela mocinha risonha de ar desamparado. — O que você ouviu? — perguntei para preencher o silêncio. — Nada de mal, espero. — Coisas boas e ruins, porém nada entediante. Tornou a sorrir.
Cruzei as mãos para não ficar me remexendo. E como vamos fazer isso exatamente? Você não é de muita conversa, não? Disse Dave com um rápido suspiro de decepção. Muito bem, direto aos negócios. De quanto você precisa? Apenas 1 talento. 8 iotas, na verdade. Ela abanou a cabeça com ar sério, fazendo o cabelo louro avermelhado balançar para frente e para trás. Receio não poder atendê-lo. Para mim não vale a pena fazer empréstimos de meio vintém. Franziu o senho. Quanto vale a pena para você? 4 talentos, é o mínimo. E os juros? 50% a cada 2 meses. Portanto, se você está pensando em tomar o mínimo possível, serão 2 talentos no fim do período. Você poderá quitar a dívida toda por 6, se quiser, mas até eu receber de volta todo o principal, serão 2 talentos a cada período. Assenti com a cabeça, não terrivelmente surpreso. Era mais ou menos 4 vezes o que até o agiota mais avarento cobraria. Mas estarei pagando juros por um dinheiro de que não preciso propriamente. Não, retrucou ela, fitando-me com um olhar sério. Estará pagando juros pelo dinheiro que tomou emprestado. A negociação é essa. Que tal 2 talentos? Assim, no final... Dave abanou as mãos, interrompendo-me. Isto aqui não é uma barganha. Estou apenas informando as condições do empréstimo. Deu um sorriso excusatório. Desculpe se não deixei isso claro desde o começo. Olhei-a, observando a postura de seus ombros, o jeito como enfrentava meu olhar. Está bem, respondi resignado. Onde eu assino? Dave me olhou com um ar levemente intrigado e um ligeiro franzir da testa. Não é preciso assinar nada, respondeu. Abriu uma gaveta e tirou um frasquinho marrom com tampa de vidro, pôs um alfinete comprido a seu lado em cima da escrivaninha. Só um pouquinho de sangue. Fiquei enregelado na cadeira com os braços caídos junto ao corpo. Não se preocupe, tranquilizou-me Dave. O alfinete está limpo, só preciso de umas 3 boas gotas. Finalmente recobrei a voz. Você só pode estar brincando. Ela inclinou a cabeça de lado e deu um sorrisinho, levantando um dos cantos da boca. Você não sabia? Indagou surpresa. É raro alguém entrar aqui sem conhecer a história toda. Não posso acreditar que alguém realmente... Parei, sem saber o que dizer. Nem todos acreditam. Em geral faço negócios com alunos e ex-alunos. O pessoal do lado de cá do rio acharia que sou uma espécie de bruxa, demônio ou algum disparate desse tipo. Os membros do Arcanum sabem exatamente por que quero o sangue e o que posso fazer com ele. Você também é membro do Arcanum? Ex-membro, respondeu ela, deixando o sorriso atenuar-se um pouco. Cheguei a relar antes de sair. Sei o bastante para compreender que com um pouquinho de sangue você nunca poderá esconder-se de mim. Posso arrancá-lo de qualquer lugar. Entre outras coisas, retruquei incrédulo, pensando num boneco de cera que fizera de M no começo do período. Aquilo tinha sido apenas um fio de cabelo. O sangue era muito mais eficaz para estabelecer um elo. Você poderia me matar. Dave me olhou e foi franca. Você tem tudo para se tornar o brilhante novo astro do Arcanum. Pense bem. Eu me manteria nos negócios se tivesse o hábito de agir com má fé? Os professores sabem disso? Ela riu. Pelo corpo de Deus, é claro que não, e o condestável, o bispo e minha mãe também não sabem, disse, e apontando para o próprio peito, depois para mim. Você sabe e eu sei. Isso costuma ser o bastante para garantir uma boa relação de negócios entre duas pessoas. E quanto ao que não costuma acontecer? E se eu não tiver seu dinheiro no fim do período, o que acontece? Ela afastou as mãos e deu de ombros, despreocupada. Neste caso, combinaremos alguma coisa entre nós, como pessoas racionais. Talvez você trabalhe para mim, revelando segredos, fazendo favores. Sorriu, dando-me uma olhada lasciva e lenta, achando graça de meu embaraço. Se acontecer o pior e você acabar sendo extraordinariamente imprestável, é provável que eu possa vender seu sangue a alguém para recuperar meu prejuízo. Todo mundo tem inimigos, acrescentou com um dar de ombros descontraído, mas nunca precisei descer a esse nível. Em geral, a ameaça é o bastante para manter as pessoas na linha. Dave observou a expressão do meu rosto e arriou um pouco os ombros. Ora, vamos, disse com ar gentil. Você chegou aqui na expectativa de encontrar um usurário de pescoço grosso e uma porção de cicatrizes nos punhos. Estava disposto a negociar com alguém que estaria pronto a espancá-lo até fazê-lo ver 12 cores diferentes, se atrasasse o pagamento por um dia. O meu jeito é melhor, mais simples. Isso é loucura, retruquei, ficando de pé. De jeito nenhum. A expressão animada de Dave desapareceu.
Controle-se, recomendou, ficando visivelmente exasperada. Você está se portando como um lavrador, pensando que eu quero comprar sua alma. É só um pouco de sangue para eu poder controlar seu paradeiro. É uma espécie de garantia. Fez um gesto tranquilizador com as 2 mãos, como se alisasse o ar. Certo, façamos o seguinte. Eu deixo pegar emprestado a metade do mínimo. Olhou para mim com expectativa. 2 talentos. Isso facilita as coisas? Não, lamento ter tomado seu tempo, mas não posso fazer isso. Há outros usurários aqui por perto? É claro, respondeu Dave friamente, mas não me sinto particularmente inclinada a fornecer esse tipo de informação. Inclinou a cabeça com ar inquisitivo. A propósito, hoje é dia da pira, não é? Você não precisa do dinheiro da taxa até o meio-dia de amanhã? Nesse caso, acharei os usurários sozinho, afirmei, ignorando a pergunta. Tenho certeza de que achará, sendo o menino inteligente que é, disse Dave, despachando-me com o dorso da mão. Fique à vontade para se retirar e tenha bons pensamentos sobre a Dave daqui a 2 meses, quando um brutamontes estiver arrancando a pontapés os dentes dessa sua linda boquinha. Depois de sair da casa de Dave, andei pelas ruas de Inri, nervoso e irritado, tentando pôr as ideias em ordem, tentando pensar no modo de contornar meu problema. Eu teria uma chance razoável de pagar o empréstimo de 2 talentos. Esperava subir nas fileiras da oficiaria em pouco tempo. Assim que obtivesse permissão para cuidar de meus próprios projetos, poderia começar a ganhar dinheiro de verdade. Só precisava continuar em aula por tempo suficiente. Era apenas uma questão de tempo. Na verdade, era isso que eu estava pedindo emprestado. Tempo. Mais um período letivo. Quem saberia dizer que oportunidades poderiam se apresentar nos 2 meses seguintes? No entanto, mesmo ao tentar me convencer disso, eu sabia a verdade. Era má ideia. Eu estava procurando sarna para me coçar. Engoliria o orgulho e veria se Willem, Simon ou Sovoy poderiam me emprestar os 8 iotas de que precisava. Dei um suspiro, resignando-me a dormir um período ao relento e catar comida onde pudesse encontrar. Pelo menos não poderia ser pior do que minha época em Tarbean. Estava prestes a voltar para a universidade quando minha perambulação irrequieta me levou à vitrine de uma loja de penhores. Senti aquela antiga dor nos dedos. Quanto custa o alaúde de 7 cordas? Perguntei. Até hoje não me lembro de ter efetivamente entrado na loja. 4 talentos exatos, disse o dono animado. Imaginei que fosse novo no negócio ou que estivesse bêbado. Os donos ou empregados de lojas de penhor nunca são animados, nem mesmo em cidades ricas como Inri. Ah, suspirei, sem me dar ao trabalho de esconder minha decepção. Posso dar uma olhada nele? O homem me entregou o alaúde. Não era grande coisa de se ver. Os veios da madeira eram irregulares, o verniz era tosco e estava arranhado. Os trastos eram feitos de tripa e precisavam ser trocados, mas isso pouco me preocupava, já que de qualquer modo era normal eu tocar sem eles. A caixa do alaúde era de cabiúna, de modo que o som não seria tremendamente sutil, mas por outro lado a cabiúna ecoaria melhor numa taberna repleta, cortando o zum-zum-zum das conversas. Bati com o dedo na caixa e ela emitiu um zumbido sonoro. Sólido, embora não bonito. Comecei a afinar o instrumento a fim de ter uma desculpa para segurá-lo um pouco mais. Eu poderia descer até 3,50, disse o homem atrás do balcão. Espichei os ouvidos ao escutar algo em seu tom. Desespero. Ocorreu-me que um alaúde feio e usado talvez não vendesse muito bem numa cidade cheia de nobres e músicos prósperos. Abanei a cabeça. As cordas estão velhas. Na verdade estavam ótimas, mas eu tinha esperança de que ele não soubesse disso. É verdade, admitiu, o que me confirmou sua ignorância. Mas as cordas são baratas. Imagino que sim, respondi com ar inseguro. Seguindo um plano proposital, ajustei cada corda um tantinho desafinada em relação às demais. Toquei um acorde e ouvi o som irritante. Lancei um olhar azedo e especulativo para o braço do alaúde. Parece que o braço está rachado, comentei, dedilhando um acorde menor que soou ainda menos agradável. Isso não lhe parece um som de junco rachado? E tornei a dedilhar com mais força. 13,20? Perguntou o homem esperançoso. Não é para mim, respondi como se o corrigisse. É para meu irmão caçula. O cretininho não deixa o meu em paz. Tornei a dedilhar o instrumento e fiz uma careta. Posso não gostar muito do diabinho, mas não sou cruel a ponto de lhe comprar um alaúde com braço ruim, comentei. Fiz uma pausa significativa. Como não viesse nada, instiguei-o. Por 3,20 não dá.
3 redondos? Indagou o homem de novo esperançoso. Na aparência eu segurava o alaúde com ar desprendido, descuidado, mas no fundo do coração agarrava-o com uma ferocidade de branquear os nós dos dedos. Não espero que você compreenda. Quando mataram minha trupe, os membros do Chandriano destruíram cada pedaço de família e lar que eu havia conhecido, mas em certos aspectos tinha sido pior quando o alaúde de meu pai fora quebrado em Tarbeã. Tinha sido como perder um membro, um olho, um órgão vital. Sem minha música, eu passara anos vagando por Tarbeã, semi-morto, como um veterano aleijado ou uma alma penada. Escute, dirigi-me a ele com franqueza. Eu lhe dou 2 e 2. Peguei a bolsa de moedas. Você pode aceitar ou deixar essa coisa horrorosa pegando poeira numa prateleira alta pelos próximos 10 anos. Encarei-o, tomando cuidado de não deixar que minha expressão demonstrasse o quanto eu precisava do instrumento. Faria qualquer coisa para ficar com aquele alaúde. Dançaria nu na neve. Agarraria as pernas dele, trêmulo e desvairado, prometendo-lhe qualquer coisa. Qualquer coisa. Contei 2 talentos e 2 iotas expostos no balcão entre nós. Quase todo o dinheiro que eu havia economizado para a taxa escolar do 2º período. Cada moeda fez um estalido alto quando a bati na mesa. O homem me dirigiu um olhar demorado, avaliador. Pus mais um iota e esperei. Esperei. Quando, enfim, ele estendeu a mão para pegar o dinheiro, sua expressão abatida foi a mesma que eu estava acostumado a ver no rosto dos donos de lojas de penhores. Davy abriu a porta e sorriu. Ora, sinceramente, não pensei que voltasse a vê-lo. Entre, disse, trancando a porta atrás de mim e se dirigindo à escrivaninha. Mas não posso dizer que esteja desapontada. Acrescentou, olhando para trás e abrindo seu sorriso travesso. Depois sentou-se e completou. Eu estava ansiosa para fechar o negocinho com você. E então, 2 talentos? Na verdade, seria melhor pegar 4, respondi, o bastante para eu pagar a taxa escolar e um beliche no cercado. Eu poderia dormir ao relento sob o vento e a chuva, mas meu alaúde merece coisa melhor. Esplêndido, disse ela, pegando o frasco e o alfinete. Eu precisava manter intactas as pontas dos dedos, por isso espetei o dorso da mão e deixei 3 gotas de sangue se juntarem lentamente e caírem no frasquinho marrom. Entreguei-o a Davy. Jogue o alfinete aí dentro também. Assim fiz. Davy pincelou a tampa com uma substância transparente e a encaixou na boca do frasco. É um adesivo inteligente dos seus amigos lá do outro lado do rio, explicou. Assim não posso abrir o frasco sem quebrá-lo. Quando você pagar sua dívida, vai recebê-lo intacto e poderá dormir sossegado, sabendo que não guardei nenhum sangue para mim. A menos que você tenha o solvente, assinalei. Davy lançou-me um olhar incisivo. Você não é muito chegado a confiar, não é? Vasculhou uma gaveta, tirou um pouco de cera selante e começou a aquecê-la no candeeiro da escrivaninha. Imagino que você não tenha um selo, um anel ou coisa parecida, tem? Perguntou, espalhando a cera por toda a tampa do frasco. Se eu tivesse joias para vender, não estaria aqui, respondi com franqueza e pressionei o polegar na cera. Ele deixou uma impressão digital reconhecível. Mas isso deve servir. Davy rabiscou um número na lateral do frasco com um estilete de diamante, depois pegou um pedaço de papel, escreveu por um instante e abanou o papel com a mão, esperando que secasse. Pode levar isto a qualquer agiota em ambos os lados do rio, disse animada, entregando o meu papel. Foi um prazer negociar com você. Não desapareça. Voltei para a universidade com dinheiro no bolso e o peso reconfortante do alaúde pendurado numa alça em meu ombro. Ele era feio, de segunda mão, e me custara muito caro em dinheiro, sangue e paz de espírito. Mas eu o amava como uma criança, como a respiração, como a minha própria mão direita. Pasta 51. Capítulo 51. Piche e Zinco. No início de meu 2º período, Kilvin me deu permissão para estudar siglística. Isso fez algumas sobrancelhas se levantarem, mas nenhuma na ficiaria, onde eu me revelara um operário trabalhador e um estudante dedicado. A siglística, dito em termos simples, é um conjunto de instrumentos para canalizar forças, como simpatia em forma sólida. Por exemplo, se você entalhasse um tijolo com a runa Uli e outro com a runa Doshi, as 2 runas fariam os tijolos se grudarem um ao outro como se tivessem sido fixados com argamassa.
Mas não é tão simples assim. O que realmente acontece é que as duas runas racham os tijolos com a força de sua atração. Para que isso não aconteça, você tem que acrescentar uma runa Aru a cada tijolo. Aru é a runa do barro. Ela faz os dois pedaços de barro se grudarem, resolvendo o seu problema. No entanto, Aru e Doshi não se encaixam, têm um formato errado. Para fazê-las se encaixarem, você tem que acrescentar runas de ligação, Gea e T. Depois, para equilibrar as coisas, também tem que acrescentar Gea e T ao outro tijolo. Desta forma, eles se colam um ao outro sem quebrar. Isso só acontece, porém, se forem feitos de barro, a maioria não é. Por isso, em geral, é melhor misturar ferro à cerâmica do tijolo antes de levá-lo ao forno, o que, é claro, significa que você tem de usar Fer em vez de Aru. Depois, precisa trocar T e Gea de lugar para que as pontas se encaixem direito. Como vê, usar a argamassa é o caminho mais simples e mais confiável para juntar tijolos. Estudei siglística com Kamar. Esse homem de um olho só, cheio de cicatrizes, era o guardião dos portões de Kilvin. Só depois de conseguir provar um domínio sólido da siglística é que o aluno podia passar para uma posição meio informal de aprendiz de um dos artífices mais experientes. Ele os ajudava em seus projetos e, em troca, eles lhe mostravam as minúcias refinadas da arte. Existiam 197 runas. Era como aprender uma nova língua, porém eram quase 200 letras desconhecidas e tínhamos que inventar nossas próprias palavras em grande parte do tempo. A maioria dos alunos fazia pelo menos um mês de estudos antes de Kamar considerá-los aptos a seguir adiante. Alguns levavam um bimestre inteiro. Do começo ao fim, precisei de 7 dias. Como? Primeiro estava motivado. Outros alunos podiam se dar ao luxo de passear com indolência por seus estudos. Seus pais ou padrinhos arcavam com as despesas. Eu, por outro lado, precisava subir depressa na hierarquia da ficiaria para poder ganhar dinheiro trabalhando em meus próprios projetos. Minha prioridade máxima já não era a taxa escolar, era a DEV. Segundo, eu era brilhante. E não era só aquele brilhantismo corriqueiro que se vê por aí. Eu era extraordinariamente brilhante. Por último, tive sorte, pura e simples. Andei pela colcha de retalhos dos telhados do Magno com meu alaúde atravessado nas costas. Era um pôr do sol nublado e sombrio, mas eu já conhecia o caminho. Ative-me ao piche e ao zinco, sabendo que as telhas vermelhas ou a artósia cinzenta eram um suporte traiçoeiro para os passos. Em algum momento da reforma do Magno, um dos pátios ficara completamente isolado. Só se tinha acesso a ele subindo por um janelão alto numa das salas de aula ou descendo por uma macieira toda torta, caso se estivesse no telhado. Eu ia lá me exercitar no alaúde. Meu beliche no cercado não convinha, não só a música era considerada frívola desse lado do rio, como eu só viria a fazer mais inimigos se tocasse enquanto meus companheiros de dormitório tentavam dormir ou estudar. Por isso ia para esse lugar. Era perfeito, ermo e praticamente à minha porta. As cercas cresciam ao acaso e o gramado era um tumulto de ervas daninhas e plantas em flor. Mas havia sob a macieira um banco que se prestava perfeitamente para as minhas necessidades. Em geral, eu chegava tarde da noite, quando o Magno estava trancado e abandonado. Mas esse dia era Tedem, o que significava que se jantasse depressa eu teria quase 1 hora entre a aula de Elxadal e meu trabalho na ficiaria, tempo de sobra para praticar um pouco. Nesse entardecer, porém, quando cheguei ao pátio, vi luzes pelas janelas. A aula de Brander estava atrasada. Assim fiquei no telhado. As janelas da sala estavam fechadas, portanto não havia muita probabilidade de que me entreouvissem. Apoiei as costas numa chaminé próxima e comecei a tocar. Passados uns 10 minutos, as luzes se apagaram, mas resolvi ficar onde estava em vez de perder tempo para acender. Estava a meio caminho de Tim dos 10 Barris, quando o sol espiou por trás das nuvens. Uma luz dourada cobriu o telhado e se derramou por sua borda sobre uma faixa estreita do pátio, lá embaixo. Foi então que ouvi o barulho, um farfalhar súbito, como o de um animal assustado no pátio. Mas depois houve outra coisa, um som diferente do que faria um esquilo ou um coelho na cerca viva. Foi um ruído forte, um baque vagamente metálico, como se alguém tivesse deixado cair uma barra de ferro. Parei de tocar, ainda com a melodia inacabada na cabeça. Haveria outro estudante ali, escutando?
Repus o alaúde no estojo antes de me aproximar da beira do telhado e olhar para baixo. Não consegui enxergar através da sebe densa que cobria a maior parte da borda leste do pátio. Teria um aluno entrado lá pela janela? O crepúsculo se desfez depressa e quando acabei de descer pela macieira, a maior parte do pátio estava na sombra. Dali pude ver que a janela alta estava fechada, ninguém tinha entrado por ela. Embora estivesse escurecendo depressa, a curiosidade venceu a cautela e entrei na sebe. Havia muito espaço nela. Partes da cerca-viva eram quase ocas, uma concha verde de ramos que deixava espaço suficiente para uma pessoa se agachar à vontade. Registrei mentalmente o local como um bom pouso para dormir, caso eu não tivesse dinheiro suficiente para um beliche no cercado no período letivo seguinte. Mesmo à luz esmaecente, vi que eu era a única pessoa ali. Não havia espaço para que nada maior do que um coelho se escondesse. Na penumbra também não consegui avistar nada que pudesse ter introduzido o ruído metálico. Cantarolando o refrão de Tim dos 10 Barris, muito fácil de gravar, rastejei até o outro extremo da sebe. Só ao chegar ao outro lado notei a tampa gradeada do bueiro. Já vira outras parecidas espalhadas pela universidade, mas essa era mais antiga e maior. Na verdade, a abertura talvez fosse grande o bastante para dar passagem a uma pessoa se a grade fosse retirada. Hesitante, enrosquei a mão numa das barras frias de metal e puxei. A grade pesada girou numa dobradiça e subiu meio palmo antes de parar. A luz tênue eu não soube dizer por que não subia mais. Puxei com mais força, porém não consegui fazê-la se mexer. Por fim desisti e a repus no lugar. Ela fez um barulho forte, vagamente metálico, como se alguém tivesse deixado cair uma barra de ferro. Então meus dedos apalparam algo que tinha escapado a meus olhos, uma confusão de sulcos gravados na superfície das barras. Olhei mais de perto e reconheci algumas das runas que vinha estudando com Camar, Ule e Dosh. Veio-me então um estalo. O refrão de Tim dos 10 Barris se encaixou de repente com as runas que eu andara estudando nos últimos dias, sob a orientação de Camar. Ule e Dosh são para vincular, Re para buscar, Kel para encontrar, Gea é a chave, T uma tranca, Pezim a água, Rezim a rocha. Antes que eu pudesse continuar, soou o sexto sino. O som me arrancou de meu devaneio num susto, mas quando estendi o braço para me firmar, minha mão não se apoiou nas folhas e na terra. Tocou em algo redondo, duro e liso, uma maçã verde. Saí da sebe e fui até o canto noroeste, onde ficava a macieira. Não havia maçãs no chão. Era cedo demais para isso naquela época do ano, e mais, a grade de ferro ficava do lado oposto do pátiozinho. A maçã não poderia ter rolado tanto, devia ter sido levada para lá. Sem saber ao certo o que pensar, mas ciente de que estava atrasado para meu turno da noite na oficiaria, subi na macieira, peguei meu alaúde e corri para a oficina de Kilvin. Mais tarde naquela noite encaixei o resto das runas na música. Levou algumas horas, mas quando acabei foi como se tivesse uma lista de consulta na cabeça. No dia seguinte, Camar me submeteu a um longo exame de 2 horas, no qual fui aprovado. Na etapa seguinte de minha educação na oficiaria, tornei-me aprendiz de Manete, um estudante velho e de cabelo desgrenhado que eu conhecera em meus primeiros dias na universidade. Fazia quase 30 anos que Manete frequentava a universidade e todos o conheciam como o Eterno Elir. Porém, apesar de estarmos na mesma categoria, ele tinha mais experiência prática na oficiaria do que qualquer dúzia de estudantes de categoria superior, todos juntos. Manete era paciente e atencioso. Na verdade, ele fez-me lembrar meu antigo mestre, Abente, com a diferença que Abente vagava pelo mundo como um faz-tudo irrequieto, ao passo que era do conhecimento geral que Manete não desejava outra coisa, senão permanecer na universidade pelo resto da vida se o conseguisse. Ele começou devagar, ensinando-me fórmulas simples do tipo necessário para vidros de dureza dupla e tubos de aquecimento. Sob sua tutela, aprendi a arte dos artífices com a mesma rapidez com que aprendia tudo, e não demorou a evoluirmos para o trabalho em projetos mais complexos, como absorvedores de calor e lâmpadas de simpatia. O trabalho artesanal realmente de alto nível, como relógios de simpatia ou conversores de giros, ainda estava fora do meu alcance, mas eu sabia que era apenas questão de tempo. Infelizmente, o tempo vinha se revelando escasso. Pasta 52. Capítulo 52. Queimando.
Possuir outra vez um alaúde significava que minha música voltara, mas logo percebi que tinha perdido 3 anos de prática. O trabalho na artificiaria nos 2 meses anteriores havia tornado minhas mãos fortes e resistentes, mas não exatamente da maneira certa. Passaram-se vários dias frustrantes antes que eu conseguisse tocar confortavelmente, até mesmo por 1 hora seguida. Eu poderia ter progredido mais depressa se não estivesse tão atarefado com os outros estudos. Passava 2 horas por dia na iátrica, correndo ou ficando de pé, uma média de 2 horas de aula e codificação diárias na matemática e 3 horas de estudos com manete na oficiaria, aprendendo os segredos do ofício. Havia também a simpatia avançada com Elk Sadal. Fora da aula, ele era encantador, de fala mansa e até um pouquinho ridículo quando lidava na telha. Ao lecionar, porém, sua personalidade oscilava entre o profeta louco e o escravo batedor de tambor nas galés. Todos os dias em sua aula eu queimava outras 3 horas de tempo e 5 de energia. Combinado com meu trabalho remunerado na oficina do Kilvin, isso mal me deixava tempo suficiente para comer, dormir e estudar, que dirá para dar a meu alaúde a atenção que ele merecia. A música é uma amante orgulhosa e temperamental. Recebendo o tempo e a atenção que merece, ela é sua. Desdenhada, chega o dia em que você a chama e ela não responde. Por isso, comecei a dormir menos para lhe dar o tempo de que ela precisava. Após 1 nesse regime, senti-me cansado. Depois de 3, ainda estava bem, mas só por meio de um tipo soturno de determinação, trincando os maxilares. Mais ou menos na 5ª comecei a dar sinais claros de desgaste. Foi durante essa 5ª que desfrutei um raro almoço compartilhado com William e Simon. Eles haviam encomendado suas refeições numa taberna próxima. Eu não podia gastar um ocre de ferro numa torta de carne e uma maçã, e por isso tinha surrupiado um pão de cevada e uma linguiça cheia de cartilagens no rancho. Sentamos no banco de pedra sob o mastro da bandeira em que eu tinha sido açoitado. Esse lugar me enchera de pavor depois do açoitamento, mas eu me obrigava a passar algum tempo ali para provar a mim mesmo que era capaz. Depois que ele parara de me deixar tenso, eu me sentava lá porque os olhares dos estudantes me divertiam. Agora sentava-me ali porque era confortável, era o meu lugar. E, como passávamos um bom tempo juntos, tornara-se também o lugar de William e Simon. Se eles achavam estranha a minha escolha, não diziam nada. Você anda meio sumido, comentou William com a boca cheia de torta de carne. Esteve doente? Até parece, disse Simon sarcástico. Faz 1 mês inteiro que ele anda doente. William lançou-lhe um olhar furioso e grunhiu, fazendo-me lembrar de Kilvin por um momento. Sua expressão fez Simon rir. O Will é mais educado que eu. Aposto que você anda gastando todas as suas horas de folga em Indy, indo e voltando a pé, cortejando um jovem bardo fabulosamente atraente, e apontou para o estojo do alaúde a meu lado. Ele parece andar doente, repetiu William, fitando-me com um olhar crítico. A sua mulher não tem cuidado bem de você. Ele está apaixonado, disse Simon com ar de entendido. Não consegue comer, não consegue dormir, fica pensando nela, quando devia estar tentando decorar sua linhagem codificada. Não consegui pensar em nada para dizer. Viu? Disse Simon a Will. Ela roubou a língua dele além do coração. Todas as suas palavras são para ela. O Kvolt não pode desperdiçar nenhuma conosco. E também não pode gastar seu tempo, concordou William, atacando a torta de carne que diminuía rapidamente. Era verdade, é claro, eu vinha negligenciando meus amigos mais ainda do que a mim mesmo. Senti-me invadir por uma onda de culpa. Não podia dizer-lhes toda a verdade, que precisava aproveitar ao máximo aquele período letivo porque era muito provável que fosse o último. Eu estava sem um tostão. Se você não consegue entender por que eu não podia contar isso a meus amigos, duvido que algum dia tenha sido pobre de verdade. Duvido que possa realmente compreender como é constrangedor só ter 2 camisas e cortar o próprio cabelo da melhor maneira que puder por não ter condições de pagar o barbeiro. Perdi um botão e não pude gastar 1 gusa para comprar outro igual. Rasguei as calças no joelho e tive que me arranjar com linha de cor diferente para fazer um remendo. Eu não podia pagar o sal para minhas refeições, nem a bebida nas raras noites em que saía com os amigos. O dinheiro que ganhava na oficina do Kilvin era gasto em coisas essenciais, tinta, sabão, cordas de alaúde. A única outra coisa que eu podia me dar ao luxo de ter era orgulho. Não suportava a ideia de que meus 2 melhores amigos soubessem como era desesperada a minha situação. Se tivesse uma sorte extraordinária, talvez conseguisse juntar 2 talentos para pagar os juros de minha dívida a Devi.
mas seria preciso um ato direto de Deus para que, de algum modo, eu reunisse dinheiro suficiente para pagar isso e também a taxa escolar do período letivo seguinte. Depois que fosse obrigado a sair da universidade e quitasse minha dívida com Dave, eu não sabia o que iria fazer, levantar acampamento e partir para Anilem à procura de Dena, talvez. Olhei para os dois sem saber o que dizer. Will, Simon, desculpem. É só que tenho andado muito ocupado ultimamente. Simon ficou um pouco mais sério e percebi que estava sinceramente magoado com minha ausência inexplicável. Nós também andamos ocupados, sabe? Tenho aulas de retórica e química e estou aprendendo Ciaro, disse. Virou-se para Will e fechou a cara. Você precisa saber que estou começando a detestar a sua língua, seu cretino ordinário. Tu Kralin, respondeu amavelmente o jovem Cealdo. Simon tornou a se virar para mim e falou com uma franqueza admirável. É só que a gente gostaria de vê-lo mais de uma vez a cada não sei quantos dias, quando você corre do Magno para a oficiaria. As garotas são maravilhosas, admito, mas quando uma delas afasta um amigo meu, fico meio enciumado. Deu um sorriso luminoso e repentino. Não que eu pense em você desse jeito, é claro. Tive dificuldade de engolir com um bolo que se formou subitamente em minha garganta. Não me lembrava da última vez em que alguém sentira minha falta. Durante um longo tempo, não houvera ninguém para sentir saudade de mim. Pelo nó na garganta, intuí o começo das lágrimas quentes se aproximando. Não há nenhuma garota, é verdade. Estou falando sério, afirmei, engolindo com força para tentar recobrar a compostura. Sim, acho que estamos deixando escapar alguma coisa nessa história, disse Willem, olhando-me de forma estranha. Dê uma boa espiada nele. Simon fitou-me com um olhar analítico semelhante. Esse olhar dos dois bastou para me irritar, arrancando-me da beira das lágrimas. Vejamos, disse Willem como quem desse uma aula. Há quantos períodos o nosso jovem Elir está frequentando a universidade? A compreensão derramou-se pelo rosto franco de Simon. Oh, alguém se importa de falar comigo? Questionei-os petulante. Willem ignorou minha pergunta. Que matérias você está cursando? Todas, respondi, contente por ter um pretexto para me queixar. Geometria, observação naiátrica, simpatia avançada com Elk Sadal e ainda tenho o trabalho de aprendiz com Manete na ficiaria. Simon fez um ar meio assustado. Não é de admirar que esteja com cara de quem não dorme há uma onzena. Willem assentiu com a cabeça e indagou. E você continua trabalhando na oficina do Kilvin, não é? Umas 2 horas por noite. Simon ficou estarrecido. E está estudando um instrumento ao mesmo tempo? Ficou maluco? A música é a única coisa que me mantém com os pés no chão, respondi, estendendo a mão para o alaúde. E não estou aprendendo a tocar, só preciso de exercício. Willem e Simon se entreolharam. Quanto tempo você acha que ele tem? Simon me examinou. 1,5 se tanto. O que vocês querem dizer? Willem se inclinou para a frente. Todos nós abarcamos coisas demais, cedo ou tarde, mas alguns estudantes não sabem quando é hora de relaxar um pouco as pernas e soltar uma parte do mundo. Eles se queimam, desistem ou então enfiam os pés pelas mãos nos exames. Alguns piram. Deu um tapinha na cabeça. Costuma acontecer com os alunos do primeiro ano, concluiu, dirigindo-me um olhar significativo. Não estou abarcando o mundo com as pernas. Olhe-se no espelho, sugeriu Willem, peremptório. Abri a boca para garantir a Will e Sim que eu estava bem, mas nesse instante ouvi a sineta marcando a hora e só tive tempo para um até logo apressado. Mesmo assim, tive de correr para chegar na hora à aula de simpatia avançada. Elk Sadal parou entre 2 braseiros de tamanho médio. Com sua barba bem aparada e a toga preta de professor, ele ainda me lembrava o estereotipado mágico perverso que aparecia em inúmeras peças aturenses de má qualidade. O que todos vocês precisam lembrar é que o simpatista está ligado à chama, disse. Somos senhores e escravos dela. Enfiou as mãos nas mangas compridas e recomeçou a andar de um lado para outro. Somos senhores do fogo porque o dominamos, prosseguiu, batendo com a palma da mão num braseiro próximo e fazendo-o tilintar baixinho. As chamas atiçaram o carvão e começaram a subir em labaredas vorazes. A energia de todas as coisas pertence ao arcanista. Damos ordens ao fogo e ele obedece. Caminhou lentamente até o outro canto da sala. As chamas do braseiro às suas costas diminuíram, enquanto o braseiro do qual ele se aproximou ganhou vida e começou a arder. Apreciei seu talento cênico. Elk Sadal parou e tornou a fitar a turma. Porém, também somos servos do fogo, porque o fogo é a mais comum das formas de energia, e sem energia nossa mestria como simpatistas pouca serventia tem. Deu as costas para a classe e começou a apagar as fórmulas escritas no quadro de Ardósia.
Peguem seu material e vamos ver quem vai disputar com o Elir que volte hoje. Começou a escrever uma lista com os nomes de todos os alunos. O meu foi o primeiro. 3 onzenas antes, Dal começara a nos fazer competir uns com os outros. Dava a isso o nome de duelo, e embora fosse uma forma bem-vinda de quebrar a monotonia da aula, essa atividade recentíssima também tinha um componente sinistro. Uma centena de alunos saía do Arcanum a cada ano, talvez um quarto deles com seus guilderes. Isso significava que todo ano havia mais 100 pessoas formadas no uso da simpatia. Pessoas que por uma ou outra razão talvez tivéssemos de enfrentar no momento posterior da vida. Embora Dal nunca o dissesse explicitamente, sabíamos que estava nos ensinando algo que ia além da mera concentração e da engenhosidade. Estávamos sendo ensinados a lutar. Elxadal mantinha um registro cuidadoso dos resultados. Na turma de 38 alunos, eu era o único que ainda não fora vencido. A essa altura, até os estudantes mais obtusos e ressentidos eram obrigados a admitir que minha pronta aceitação no Arcanum tinha sido mais do que um golpe de sorte. Duelar também podia ser modestamente lucrativo, já que havia algumas apostas clandestinas. Quando queríamos apostar em nossos duelos, Sovó e eu fazíamos o jogo um para o outro, embora, via de regra, eu não tivesse dinheiro para empatar. Assim, não foi por acaso que nos esbarramos ao pegar nosso material. Entreguei-lhe 2 iotas por baixo da mesa e ele os enfiou no bolso sem olhar para mim. Caramba, disse baixinho, hoje uma certa pessoa está muito confiante. Dei de ombros com ar despreocupado, embora na verdade estivesse meio nervoso. Eu havia iniciado esse período letivo sem 1 centavo e me virara como podia. Na véspera, entretanto, Kilvin me pagara 1 onzena de trabalho na oficiaria, 2 iotas. Era todo o dinheiro que eu tinha no mundo. Sovó começou a vasculhar uma gaveta e pegou cera de simpatia, corda e uns pedaços de metal. Não sei se vou conseguir muita coisa para você. A cotação está ficando ruim. Acho que 3 para 1 será o máximo que você vai arranjar hoje. Ainda estará interessado se descer tanto assim? Dei um suspiro. A cotação vinha caindo por causa da minha classificação como invicto. Na véspera tinha sido de 2 para 1, que significava que eu teria que arriscar 2 vinténs pela chance de ganhar 1. Tenho uma coisinha planejada. Não aposto enquanto não tivermos estabelecidos termos. Você precisa conseguir pelo menos 3 para 1 contra mim. Contra você, murmurou Sovó, enquanto recolhia uma braçada de parafernália. Só se você estiver disputando com o Dal. Desviei o rosto para esconder um rubor levemente embaraçado diante desse elogio. Dal bateu palmas e todos se apressaram a ocupar seus lugares apropriados. Fiz par com um garoto vintasiano chamado Fenton. Ele estava uma posição atrás de mim na classificação da turma. Eu o respeitava como um dos poucos da classe que seriam capazes de representar um desafio real para mim na situação certa. Muito bem, disse Elxadal, esfregando as mãos com ar ansioso. Fenton, você está numa classificação inferior. Escolha o seu veneno. Velas. E o seu vínculo? Indagou Dal ritualisticamente. Com as velas era sempre pavio ou cera. Pavio, respondeu ele e levantou um pedaço para que todos o vissem. Dal virou-se para mim. Vínculo? Pus a mão no bolso e tirei meu vínculo com um floreio. Palha. Houve um murmúrio na sala. Era um elo ridículo. O melhor que eu poderia ter esperança de conseguir seria uma transferência de 3%, talvez 5%. O pavio de Fenton seria 10 vezes melhor. Palha? Palha. Repeti com um pouquinho mais de confiança do que sentia. Se aquilo não virasse a cotação contra mim, eu não sabia o que conseguiria fazê-lo. Pois então que seja palha, disse Down descontraído. Elir Fenton, já que o Kvolt está convicto, caberá a você indicar a fonte. Um risinho baixo se espalhou pela turma. Senti um bolo no estômago, não esperava por essa. Normalmente quem não escolhia o jogo ficava com a indicação da fonte. Eu tinha planejado escolher o braseiro, por saber que a quantidade de calor ajudaria a compensar minha desvantagem autoimposta. Fenton sorriu, cônscio de sua vantagem. Nenhuma fonte. Fiz uma careta. A única coisa a que poderíamos recorrer seria o calor do próprio corpo. Difícil, nas melhores circunstâncias, para não mencionar que era meio perigoso. Eu não conseguiria vencer, não só perderia minha classificação perfeita, como não havia jeito de fazer um sinal para que Sovó não apostasse meus últimos 2 iotas. Tentei fazê-lo olhar para mim, mas ele já estava empenhado em intensas negociações, em voz baixa, com um punhado de outros estudantes. Sem dizer palavra, Fenton e eu fomos sentar em lados opostos de uma grande bancada de trabalho. Elxadal pôs 2 cotos de vela no tampo, um em frente a cada um de nós. O objetivo era cada qual acender a vela do adversário, sem permitir que ele fizesse a mesma coisa com a sua.
Isso a envolvia dividir a mente em duas partes diferentes, uma das quais sustentava o alarde que o pedaço de pavio, ou palha, se o aluno fosse burro, era idêntico ao pavio da vela que se queria acender. Depois, cada um tirava energia de sua fonte para fazer com que isso acontecesse. Entre mentes, a segunda parte da mente ocupava-se em tentar manter a convicção de que o pedaço de pavio do adversário não era igual ao da própria vela. Se tudo isso parece difícil, acredite, você não sabe da missa à metade. Para piorar a situação, nenhum de nós tinha uma fonte simples de que extrair energia. Era preciso ter cuidado ao usar o próprio corpo como fonte. O corpo é aquecido por uma razão. Reage mal quando seu calor é retirado. A um gesto de Alçadal começamos. Dediquei de imediato toda a minha mente à defesa de minha vela e me pus a pensar furiosamente. Não havia meio de eu vencer. Por melhor esgrimista que você seja, não tem como evitar a derrota quando seu oponente conta com uma lâmina de aço de Hamston, e você optou por lutar usando um graveto de salgueiro. Desci ao coração de pedra. Depois, ainda dedicando a maior parte do pensamento à proteção de minha vela, murmurei uma conexão entre esta e a dele. Estendi a mão e deitei minha vela de lado, obrigando-o a agarrar a sua antes que ela fizesse o mesmo e rolasse para longe. Tentei tirar proveito da distração de Fenton e acender sua vela. Atirei-me a isso e senti uma friagem subir por meu braço a partir da mão direita, que segurava o pedaço de palha. Nada aconteceu. A vela dele continuou fria e apagada. Pus a mão em concha em torno do pavio da minha para bloquear a visão de Fenton. Era um truque banal e praticamente inútil contra um simpatista hábil, porém minha única esperança era perturbá-lo de algum modo. — Ei, Fen! Disse-lhe. — Você já conhece aquela do latoeiro, do teliniano, da filha do lavrador e da desnatadeira? Fen não respondeu. Seu rosto pálido se cristalizara numa concentração ferrenha. Desisti da distração, tomando-a por uma causa perdida. Fenton era esperto demais para se deixar distrair desse jeito. Além disso, eu começava a ter dificuldade de empenhar a concentração necessária para manter minha vela em segurança. Desci mais fundo no coração de pedra e me esqueci do mundo. Afora das duas velas, um pedaço de pavio e um pouco de palha. Após 1 minuto estava coberto de um suor frio e pegajoso. Estremeci. Fenton percebeu e me deu um sorriso com seus lábios exangües. Redobrei meus esforços, mas sua vela ignorou minhas melhores tentativas de inflamá-la. Passaram-se 5 minutos com a turma inteira no silêncio pétreo. A maioria dos duelos não durava mais de 1 ou 2 minutos, com uma pessoa provando rapidamente ser mais inteligente ou dotada de uma vontade maior. Àquela altura, meus 2 braços estavam frios. Vi o músculo do pescoço de Fenton contrair-se num espasmo, como o flanco de um cavalo na tentativa de afastar uma picada de mutuca. Sua postura se enrijeceu quando ele reprimiu a ânsia de estremecer. Um fiapo de fumaça começou a se elevar do pavio de minha vela. Continuei a descer. Notei que minha respiração sibilava por entre os dentes cerrados, repuxando os lábios num arreganho de fera. Fenton não pareceu perceber, ficando com os olhos vidrados e sem foco. Estremeci de novo com tanta violência que por pouco deixei de ver o tremor na mão dele. Então, lentamente, a cabeça de Fenton começou a baixar em direção à bancada. Suas pálpebras se fecharam. Trinquei os dentes e tive a recompensa de ver um rolo fino de fumaça elevar-se do pavio de sua vela. Estupidamente, Fenton virou-se para olhar, mas, em vez de cerrar fileiras em sua própria defesa, fez um gesto pesado de descaso e baixou a cabeça na dobra do braço. Não olhou para cima quando a vela, junto a seu cotovelo, se acendeu em surtos espasmódicos. Houve uma breve salva de palmas, mesclada com exclamações de incredulidade. Alguém bateu em minhas costas. — Que tal essa? Ele se desgastou todo. — Não, respondi com a voz engrolada, estendendo a mão por cima da mesa. Com dedos desajeitados, abri a mão que segurava o pavio e vi que havia sangue nela. — Mestre Down, chamei o mais depressa que pude. Ele está congelando. Falar me fez perceber o quanto meus lábios estavam frios. Mas Down já havia se aproximado, trazendo um cobertor para envolvê-lo. Você, ordenou apontando-o ao acaso para um dos alunos, traga alguém da iátrica, vá logo. O estudante saiu correndo. Que tolice, disse Mestre Down, murmurando uma conexão para atrair o calor. Olhou para mim e acrescentou. É bom você andar um pouco, não está com aspecto muito melhor que o dele. Não houve outros duelos nesse dia. O resto da turma ficou observando Fenton ser reanimado aos poucos, sob os cuidados de Alçadal.
Quando chegou um Elte mais velho da Iátrica, Fenton já se aquecera o bastante para começar a tremer violentamente. Após um quarto de hora de cobertores e simpatias cuidadosas, conseguiu tomar uma bebida quente, embora suas mãos ainda tremessem. Terminado o tumulto, estávamos quase no terceiro sino. Mestre Dal conseguiu fazer todos os alunos se sentarem e ficarem em silêncio por tempo suficiente para lhes dizer algumas palavras. O que vimos hoje foi um excelente exemplo de congelamento de quem faz a conexão. O corpo é uma coisa delicada e alguns graus de calor perdidos com rapidez podem perturbar todo o sistema. Um caso brando de congelamento é apenas isso, um resfriamento. No entanto, os casos mais extremos podem levar ao choque e à hipotermia, explicou olhando em volta. Alguém sabe me dizer qual foi o erro do Fenton? Houve um momento de silêncio, depois alguém levantou a mão. Pois não, Bray? Ele usou sangue. Quando o sangue perde calor, o corpo se esfria como um todo. Nem sempre isso é vantajoso, uma vez que as extremidades podem suportar uma perda mais drástica de temperatura do que as vísceras. Então, por que alguém pensaria em usar o sangue? Ele cede mais calor, mais depressa do que a carne. Quanta energia seria seguro ele extrair? Perguntou Dal, correndo os olhos pela sala. 2 graus? Sugeriu alguém. 1,5, corrigiu Dal, escrevendo algumas equações no quadro para demonstrar quanto calor isso geraria. Dados os sintomas, quanto vocês acham que ele realmente extraiu? Houve uma pausa. Por fim, Sovoy manifestou-se. 8 ou 9. Muito bem, disse Dal aborrecido. Ainda bem que pelo menos um de vocês andou lendo, comentou e assumiu uma expressão grave. A simpatia não é para pessoas de mente fraca, mas também não é para as que têm um excesso de confiança. Se não estivéssemos aqui para prestar a ajuda de que Fenton precisava, ele teria resvalado serenamente para o sono e morrido. Dal fez uma pausa para deixar suas palavras serem absorvidas. É melhor vocês conhecerem francamente os seus limites do que fazerem suposições exageradas sobre suas habilidades e perderem o controle. Soou o terceiro sino e, de repente, a sala se encheu de barulho, com os alunos se levantando para sair. Mestre Down elevou a voz para se fazer ouvir. Elirkvolt, importa-se de ficar aqui um instante? Fiz uma careta. Sovoy aproximou-se por trás de mim, deu-me um tapinha no ombro e murmurou. Sorte. Eu não soube dizer se estava fazendo referência à minha vitória ou me desejando boa sorte. Depois que todos se foram, Dal virou-se para mim, depois o trapo que havia usado para apagar a lousa e perguntou em tom cordial. E então, como foram os números? Não fiquei surpreso por ele saber das apostas. 11-1, admiti. Eu tinha ganho 22 iotas, pouco mais de 2 talentos. A presença desse dinheiro em meu bolso me aquecia. Ele me deu uma olhadela especulativa. Como está se sentindo? Você mesmo ficou meio pálido no fim. Tive um pequeno calafrio, menti. Na verdade, na comoção que se seguira ao desmaio de Fenton, eu tinha saído furtivamente e passado alguns minutos assustadores num corredor dos fundos. Os calafrios quase convulsivos por pouco não me haviam impossibilitado de ficar em pé. Por sorte, ninguém me vira tremendo no corredor, trincando os dentes com tanta força que temi que se quebrassem. Ninguém me vira. Minha reputação estava intacta. Dal lançou-me um olhar que demonstrou que talvez suspeitasse da verdade. Venha até aqui, disse, apontando para um dos braseiros ainda acesos. Um pouco de calor não lhe fará mal. Não discuti. Ao estender as mãos para o fogo, senti-me relaxar um pouquinho. De repente me dei conta de como estava cansado. Meus olhos coçavam pelo excesso de noites mal dormidas. O corpo estava pesado, como se meus ossos fossem de chumbo. Com um suspiro relutante, recuei as mãos e abri os olhos. Down fitava atentamente meu rosto. Tenho que ir, disse-lhe com certo pesar na voz. Obrigado por me deixar usar seu fogo. Somos ambos simpatistas, disse ele, dando-me um aceno amistoso, enquanto eu recolhia minhas coisas e me dirigia à porta. Sirva-se dele quando quiser. Mais tarde, naquela noite no cercado, William abriu a porta quando bati. Raios me partam, exclamou, 2 vezes no mesmo dia. A que devo essa honra? Acho que você sabe, resmunguei, entrando no quartinho que parecia uma cela. Encostei o estojo do alaúde numa parede e desabei numa cadeira. O Kilvin me baniu do trabalho na oficina. William se inclinou para a frente, sentado na cama. Por quê? Lancei-lhe um olhar de quem já sabia. Imagino que seja porque você e o Simon passaram por lá e lhe sugeriram isso. Ele me observou por um instante e depois deu de ombros. Você adivinhou mais depressa do que eu imaginava, disse, esfregando o lado do rosto. Não parece terrivelmente aborrecido.
Eu tinha ficado furioso. Justo quando minha sorte parecia estar mudando, fui obrigado a deixar meu único trabalho remunerado por causa da intromissão bem-intencionada de meus amigos. Mas, em vez de atacá-los numa explosão de raiva, tinha ido para o telhado do Magno e tocado um pouco para esfriar a cabeça. Minha música me acalmara como sempre, e enquanto tocava, eu havia refletido muito. Meu aprendizado com Manette ia bem, mas eram simplesmente coisas demais para aprender, como acender os fornos, como estirar arame na consistência adequada, que ligas metálicas escolher para obter os efeitos apropriados. Não havia esperança de eu progredir na marra, do jeito que fizera ao estudar as runas. Eu não conseguiria ganhar o suficiente trabalhando na oficina de Kilvin para pagar minha dívida a Devi no fim do mês, muito menos ganhar o bastante para cobrir também o custo dos estudos. Provavelmente eu ficaria muito aborrecido, admiti, mas o Kilvin me fez olhar no espelho. Dei um sorriso cansado. Estou com uma aparência dos diabos. Você parece cansado como o diabo, corrigi ele displicentemente. Depois fez uma pausa constrangida. Fico contente por não estar zangado. Simon bateu e abriu a porta. A culpa espantou a surpresa de seu rosto ao me ver sentado ali. Não era para você estar, na oficiaria? Perguntou sem graça. Dei uma risada e o alívio de Simon foi quase palpável. William tirou uma pilha de papéis de outra cadeira e Simon arriou nela. Está tudo perdoado, declarei com ar magnânimo. Só peço uma coisa, digam-me tudo o que sabem sobre a taberna eólica. Pasta 53. Capítulo 53. Círculos lentos. A eólica é onde nossa tão esperada personagem aguarda nos bastidores. Não me esqueci de que é para ela que estou me encaminhando. Se pareço enredado, descrevendo voltas lentas em torno do assunto, é perfeitamente apropriado, já que ela e eu sempre nos aproximamos um do outro em círculos lentos. Por sorte, William e Simon já tinham ido à eólica. Juntos contaram-me o pouco que eu ainda não sabia. Havia uma porção de lugares a que se podia ir para ouvir música em Ingri. Na verdade, quase todas as hospedarias, tabernas e pensões tinham algum tipo de músico dedilhando cordas, cantando ou tocando instrumentos de sopro ao fundo, mas a eólica era diferente, recebia os melhores músicos da cidade. Se a pessoa soubesse distinguir música de qualidade da que não prestava, saberia que a eólica tinha a melhor. Cruzar a porta de entrada da eólica custava 1 iota inteiro de cobre. Uma vez lá dentro, a pessoa podia ficar o tempo que quisesse e ouvir tanta música quanto lhe agradasse. Mas o pagamento à porta não dava ao músico o direito de tocar. Aquele que desejasse pôr os pés no palco da eólica tinha que pagar por esse privilégio, 1 talento de prata. Isso mesmo, as pessoas pagavam para tocar lá, e não o inverso. Por que alguém pagaria uma soma tão escandalosa apenas para tocar? Bem, alguns dos que entregavam sua prata eram simplesmente ricaços decididos a satisfazer seus desejos. Para eles, 1 talento não era um preço alto para se exibirem de maneira tão orgulhosa. Mas alguns músicos sérios também pagavam. Quando seu desempenho impressionava suficientemente o público e os proprietários da casa, eles recebiam uma lembrança, uma miniatura de gaita de tubos, feita de prata que podia ser montada num broche ou num colar. A gaita de tubos concedida pelo talento era reconhecida como uma clara marca de distinção na maioria das grandes hospedarias num raio de 300 quilômetros ao redor de Ingri. Quem a possuísse podia entrar de graça na eólica e tocar quando lhe desse vontade. A única responsabilidade implícita na gaita do talento era a apresentação. Quem a recebia podia ser convocado a tocar. Em geral, isso não era um ônus pesado, já que os nobres que frequentavam a eólica costumavam oferecer dinheiro ou presentes aos artistas de que gostavam. Era a versão classe alta de pagar bebidas para o violinista. Alguns músicos tocavam sem muita esperança de realmente receberem a gaita de tubos. Pagavam para tocar porque nunca se sabia quem estaria na eólica numa dada noite escutando. A boa apresentação de uma única melodia podia não trazer a gaita de tubos, mas, em vez dela, proporcionar um patrocinador rico, um mecenas. Você não é capaz de adivinhar o que eu soube, disse-me Simon uma tardinha, quando nos sentamos em nosso banco de praxe na Praça do Mastro. Estávamos sozinhos, já que William fora lançar olhares enamorados para uma criatura da Anker. Os alunos têm ouvido toda sorte de coisas estranhas do Magno à noite. É mesmo? Retruquei, fingindo desinteresse. Simon insistiu. É.
Alguns dizem que o fantasma de um aluno que se perdeu no prédio e morreu de fome, disse, batendo com o dedo na lateral do nariz, como um velhote matuto contando uma história. Dizem que ele vagueia até hoje pelos corredores sem conseguir encontrar a saída. Ah! Outras opiniões sugerem que é um espírito raivoso. Dizem que ele tortura animais, especialmente gatos. É esse o som que os alunos ouvem, tarde da noite, saído das entranhas de gatos torturados. É realmente apavorante, pelo que entendi. Olhei para ele, parecia prestes a cair na gargalhada. Ora, desembuche logo, eu lhe disse com falsa severidade. Vá em frente, você merece por ser tão tremendamente esperto, embora ninguém mais use cordas de tripa hoje em dia. Ele deu um risinho consigo mesmo, deliciando-se. Peguei um de seus doces e comecei a comê-lo na esperança de lhe dar uma valiosa lição de humildade. E então, você vai mesmo tentar? Fiz que sim. Simão pareceu aliviado. Achei que talvez tivesse mudado seus planos. Ultimamente não tenho visto carregar o alaúde por aí. Não é necessário, expliquei. Agora que tenho tempo para me exercitar, não preciso me preocupar em agarrar todos os minutos possíveis. Passou um grupo de estudantes, um dos quais acenou para Simão. Quando é que você vai? Neste dia do luto. Tão cedo? Só faz 2 onzenas que você andava apreensivo por estar enferrujado. Já voltou tudo tão rápido assim? Nem tudo. Vai levar anos para eu recuperar tudo, admiti. Dei de ombros e pus o último pedaço do doce na boca. Mas tornou a ficar fácil. A música já não para nas minhas mãos. Ela... Fiz força para explicar, depois desisti. Eu estou pronto. Para ser sincero, gostaria de ter mais um mês, um ano de prática, antes de apostar um talento inteiro, mas não havia tempo. O período letivo estava quase encerrado. Eu precisava de dinheiro para adiar minha dívida com a DEV e pagar a taxa do bimestre seguinte. Não podia esperar mais. Tem certeza? Perguntou Simão. Ouvi dizer que há gente muito boa arriscando a sorte com o talento. No começo deste período, um senhor cantou uma música sobre uma mulher cujo marido havia partido para a guerra. Na ferraria da aldeia. Sei lá, disse Simão desinteressado. Só estou dizendo que ele era bom mesmo. Ri e chorei até doer, acrescentou, olhando-me com ansiedade. Mas ele não ganhou a gaita de tubos. Disfarcei minha própria ansiedade com um sorriso. Você ainda não me ouviu tocar, ouviu? Você sabe muito bem que não, retrucou ele arrevezado. Sorri. Eu me recusara a tocar para William e Simão enquanto estava sem prática. A opinião deles era quase tão importante quanto a das pessoas da eólica. Bom, neste dia do luto você terá sua chance, provoquei-o. Você vai lá? Simão confirmou com a cabeça. O William também, salvo terremotos ou uma chuva de sangue. Olhei para o pôr do sol. Preciso ir andando, disse e me levantei. É a prática que leva à perfeição. Simão me deu um adeuzinho e segui para o rancho, onde me sentei por tempo suficiente para comer meu feijão, às colheradas e mastigar um pedaço achatado de carne dura e cinzenta. Levei o pãozinho comigo, provocando olhares de estranheza dos estudantes próximos. Fui até meu beliche e tirei o alaúde do baú aos pés da cama. Depois, dados os rumores mencionados por Simão, tomei um dos caminhos mais complicados para o telhado do Magno, escalando uma série de canos de escoamento num beco protegido. Não queria chamar mais atenção para minhas atividades noturnas ali. Já tinha anoitecido quando cheguei ao pátio isolado em que ficava a macieira. Todas as janelas estavam escuras. Olhei para baixo, da borda do telhado, sem ver nada além de sombras. Auri, chamei. Você está aí? Você está atrasado, veio a resposta vagamente petulante. Desculpe. Hoje você quer subir? Uma pequena pausa. Não, desça. Hoje não tem muita lua, retruquei num tom mais encorajador. Tem certeza de que não quer subir? Ouvi um farfalhar nas sebes lá embaixo. Depois vi Auri escalar a árvore com a rapidez de um esquilo, correu pela borda do telhado e estacou a poucos metros de distância. Tanto quanto eu podia calcular, Auri era poucos anos mais velha que eu, com certeza não passava dos 20. Usava roupas esfarrapadas que deixavam à mostra os braços e as pernas e era quase 30 centímetros mais baixa que eu, e magra. Parte disso tinha a ver apenas com sua compleição miúda, porém havia algo mais. Suas faces eram encovadas e os braços frágeis como os de uma criança. O cabelo comprido era tão fino que parecia uma cauda, flutuando no ar, feito uma nuvem. Eu tinha levado muito tempo para arrancá-la de seu esconderijo. Desconfiara que alguém andava escutando eu me exercitar no pátio, mas levara quase 2 onzenas para vislumbrá-la. Ao ver que estava semi-morta de fome, passara a levar qualquer comida que conseguisse tirar
do rancho ia deixá-la para ela. Mesmo assim, outra onzena se passara até Auri se juntar a mim no telhado, enquanto eu me exercitava no alaúde. Nos últimos dias ela até começara a falar. Eu esperava que fosse taciturna e desconfiada, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Auri tinha um olhar vivo e era entusiástica. Embora eu não conseguisse deixar de me lembrar de mim mesmo em Tarbeã ao vê-la, havia pouca semelhança real. Auri era escrupulosamente limpa e cheia de alegria. Não gostava de locais a céu aberto, luzes brilhantes, nem de gente. Eu tinha um palpite de que era uma aluna que havia pirado e fugido para o subsolo antes que a confinassem no refúgio. Não sabia muita coisa a seu respeito porque ela continuava tímida e assustadiça. Quando eu lhe perguntei seu nome, ela correu de volta para o subsolo e levou dias para reaparecer. Assim eu havia escolhido um nome para ela, Auri. No fundo, porém, pensava na moça como minha fadinha da lua. Ela se aproximou mais alguns passos, parou, aguardou e tornou a avançar em disparada. Fez isso várias vezes até postar-se diante de mim, imóvel com o cabelo espalhado no ar à sua volta, feito uma auréola. Estendeu as duas mãos para a frente, logo abaixo do queixo. Puxou minha manga e retirou a mão. — O que trouxe para mim? — perguntou empolgada. Sorri. — O que você trouxe para mim? — provoquei-a delicadamente. Ela sorriu e estendeu a mão. Alguma coisa reluziu ao luar. — Uma chave — disse orgulhosa, empurrando-a para mim. Aceitei-a. Tinha um peso agradável na minha mão. — É muito bonita. O que ela abre? — A lua — respondeu Auri com uma expressão grave. — Isso deve ser útil — comentei, examinando-a. — Foi o que achei. Assim, se houver uma porta na lua, você poderá abri-la — disse, sentando-se de pernas cruzadas no telhado e me dando um sorriso. Não que eu encoraje esse tipo de conduta imprudente. Agachei-me e abri o estojo do alaúde. Eu lhe trouxe pão — informei, entregando-lhe o pão preto de cevada embrulhado num pedaço de pano, e uma garrafa d'água. Isso também é muito gentil, comentou ela com ar gracioso. A garrafa pareceu muito grande em suas mãos. O que há na água? Perguntou, tirando a rolha e olhando para dentro. Flores, e o pedaço da lua que hoje não está no céu. Também o pus aí dentro. Auri levantou os olhos. Já falei da lua, disse-me com um toque de censura. Então só flores, e o brilho do dorso de uma libélula. Eu queria um pedaço da lua, mas o brilho azulado da libélula foi mais perto que pude chegar. Ela inclinou a garrafa para cima e bebeu um gole. É um encanto, disse, afastando várias mechas de cabelo que lhe flutuavam à frente do rosto. Estendeu o pano e começou a comer. Tirava pedaços pequeninos do pão e o mastigava com delicadeza, fazendo todo o processo parecer refinado de algum modo. Gosto de pão branco, disse em tom de conversa entre um pedaço e outro. Eu também, retruquei, abaixando-me até me sentar, quando consigo arranjá-lo. Auri balançou a cabeça e olhou em volta para o estrelado céu noturno e a lua crescente. Também gosto quando está nublado, mas assim está bom. É acolhedor como os subterrâneos. Subterrâneos? Repeti. Era raro ela ser tão tagarela. Eu moro lá, disse-me descontraída. Eles correm por toda parte. E você gosta lá de baixo? Os olhos de Auri se iluminaram. Santo Deus, se gosto, é maravilhoso. A gente pode enxergar para sempre, disse. Virou-se para me olhar e acrescentou com ar provocante. Tenho uma novidade. O que é? Deu outra mordida e terminou de mastigar antes de responder. Ontem à noite eu saí, disse com um sorriso matreiro, no alto das coisas. Foi mesmo? Perguntei sem me dar ao trabalho de esconder a surpresa. E você gostou? Foi lindo. Saí para dar uma espiada por aí, explicou, obviamente satisfeita consigo mesma. Vi o Elodim. Mestre Elodim? Indaguei e ela confirmou com um aceno da cabeça. Ele também estava no alto? Auri tornou a fazer que sim, mastigando. Ele a viu? O sorriso dela tornou a despontar, fazendo-a parecer mais perto de 8 anos que de 18. Ninguém me vê. Além disso, ele estava ocupado escutando o vento. Pôs as mãos em concha na boca, produzindo um som uivante. Ontem à noite havia um bom vento para se escutar, acrescentou em tom confidencial. Enquanto eu tentava compreender o que me dissera, Auri terminou o último pedaço de pão e se pôs a bater palmas, excitada, dizendo quase sem fôlego, agora toque, toque, toque! Sorrindo, tirei o alaúde do estojo, não poderia esperar um público mais entusiasmado que ela.